E sejam todos muito bem-vindos a mais um Thor de Papo. Este programa barra conversa, barra podcast, barra como vocês quiserem chamar, ainda pequeno, mas um dia gigante das internet brasileira. Esse que, como diz ali, abaixo do título, é o segundo melhor podcast de toda a internet, porque o primeiro vocês escolhem. Eu quero ser o segundo da vida de vocês, eu quero ser o Vasco da Gama da vida de vocês. Eu quero ser o SBT da TV aberta de vocês. Dado meus recadinhos iniciais, o meu convidado de hoje é o brabo do lore, do joguinho de cartinha que nós tanto amamos. Meu querido Lazy Guga, seja muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado pelo convite, Tordek. É legal estar aqui para conversar contigo e vamos ver, né? Eu não me considero o brabo, né, do lore, mas eu tenho uma certa consistência no joguinho. Pô, vamos lá, não é o brabo do lore. Último sazonal, qual foi a posição do nosso querido aqui? Segundo. Ah, tá, então tá bom. Isso é porque ele não é brabo não, gente. Ele só foi o último sazonal, o segundo colocado. Mas tá, beleza. Bom, eu não tenho contra-argumentos para usar contra isso, né? Então, tipo, eu só aceito. Cara, olha só, vamos começar primeiro o famoso do início. Da onde que veio o nick Lazy Guga? E aí, automaticamente, você pode já também... da onde que surgiu esse envolvimento com jogos, né? Esse caminho até o nosso amado Runeterra, que é hoje o jogo que você, acredito eu, que você mais jogue competitivamente Hum. falando. Eu já uso esse nick há muito tempo. Eu não lembro, eu acho que foi no Hearthstone, que foi a primeira vez que eu utilizei. Não tem nada de tipo muito especial mesmo em relação a ele. Na verdade, eu já até cogitei trocar o lazy do meu nick em algum momento, mas estabeleceu tanto agora no lore que eu acho que talvez seja até prejudicial para mim fazer essa mudança Uhum. realmente no nick. Então eu acabo mantendo o Lazy Guga porque eu tenho um pouco de preguiça de jogar torneio, isso eu não nego, eu jogo bem menos torneio do que eu deveria. O pessoal da Hydra, que é o time que eu Uhum. participo, fala muito sobre isso, que eu deveria jogar mais torneios. Mas eu sou um pouco eu sou procrastinador. Então tem um pouco. Cara, Eu não vou negar esse fato que existe eu em te mim. entendo perfeitamente. Eu sou muito procrastinador. Eu sou muito. Eu sou desse cara assim. E como você tá falando, eu tô só me identificando. Eu sou esse tipo de pessoa também, fica tranquilo. Então, meio que é algo que existe em mim, então eu não vou fingir que não existe também. E o lore é realmente o jogo que eu dou mais. Eu tenho mais dedicação ultimamente, competitivamente. Eu não consigo me dedicar a mais nenhum outro jogo da mesma forma que o lore, até porque eu gosto de não ter tanto estresse com jogos. Eu poderia, sei lá, tentar jogar o MTG Arena, que era algo que eu jogava antes, ao mesmo tempo que eu jogo o lore. Mas quando eu me interessei por lore, eu vi que o caminho mais interessante para mim era parar com o MTG Arena, porque isso poderia virar algo mais prejudicial do que benéfico. Uhum. Então, só o lore que eu realmente jogo competitivamente, e aí quando tem algum outro jogo que me interessa mesmo, eu jogo um pouco, mas jogo uma parada bem mais casual. Você já chegou a fazer live em algum momento ou tu não curte essa Eu, pegada? então, eu cheguei a fazer, só que não é muito meu estilo. Então, por exemplo, se eu apareço com o meu próprio canal aberto, é porque é uma obrigação da minha transmissão. Tipo, eu tenho que fazer a transmissão daquilo por causa de um torneio. Caso Entendi. contrário, é muito raro eu falar assim, putz, eu vou fazer live. Primeiro porque tem a dinâmica de você ter um conteúdo constante, você tem que ser bom Uhum. com entretenimento, né? Tipo, eu jogo totalmente competitivo, né? Então eu não sou uma pessoa que fica tão focada em entreter quem está assistindo. E isso às vezes é uma falha minha como o criador de conteúdo. Uhum. Tipo, eu posso me entender muito bem como jogador, mas eu sou muito falho como criador de conteúdo. Então tem esse problema de como eu me relaciono com esse tipo de trabalho, por mais que eu consuma muito dele. E Uhum. aí fica essa dissonância entre jogar e criar para entretenimento. Cara, você pegou um ponto que é muito interessante. Durante o ano de 2021 todo, ou boa parte dele, foi quando eu migrei. Eu jogava muito LoL, passei ali vagamente pelo Albion, Uhum. mas aí, principalmente por causa do Rafa, né, da barba do Rafa, ele começou a migrar muito pro Runeterra e eu fui junto com ele.
um pouco depois, é claro, mas aí eu acabei entrando no Runeterra. E aí eu gostei muito do jogo, comecei a jogar e tal. E esse era um grande problema pra mim em live, cara. Porque, assim, eu não sou um cara que sei criar conteúdo de Runeterra, propriamente dito. Quando eu jogava LoL, eu tava em call com outros 4 amigos, alguma coisa, então acabava sendo uma coisa mais divertida, porque era a trocação de ideia, um zoando o Sim. outro, a jogada tal, então acabava, a criação do conteúdo vinha naturalmente. No Runeterra é você, sozinho, né? Então é o seguinte, eu vejo muitos criadores de conteúdo fazendo, que é uma coisa meio que tradicional, não quer dizer que seja o certo ou o errado, mas tradicional é aquela coisa, pô, se eu fizer isso, vai acontecer isso ou aquilo ou outro. Olha, o cara pode responder assim, assim, assado. Na tua cabeça, tu sabe o que o cara pode responder e como o cara vai responder. Eu, por exemplo, eu tenho um déficit de saber nome de carta. Eu não sei o nome das cartas. Então, por exemplo, tô jogando Jazir Elia contra Trash Nasus. Tipo, eu sei o que o cara pode me responder da forma que ele pode responder, mas eu não sei o nome das cartas. Então você ficava assim, caraca, ele vai baixar aquela de custo tal que vai poder matar o meu Uhum. Azir. Só que assim, eu não posso narrar a minha jogada dessa forma, porque quem tá assistindo, normalmente ele quer aprender alguma coisa do jogo. Então, quando você comentou exatamente isso, sobre o jogador barra criar conteúdo, eu me identifiquei pra caramba, porque isso foi uma falha minha. Então, várias vezes eu me pegava fazendo transmissão de lore nas lives, com aquele famoso cara de cu, porque pra mim, eu tava simplesmente jogando. Câmera ligada e eu jogando. Eu não falava muito, obviamente. O chat interage contigo, tu vai na onda do chat. Mas quando o chat tá parado, tu vai ficar apenas jogando. Então muitas vezes eu me via falando assim, caraca, cara, se eu tô passando aqui nas lives e vejo um cara jogando, calado, não interagindo, simplesmente jogando, cara, eu não vou parar pra assistir. Então eu tive essa dificuldade pra caraca, e aí por isso até que eu parei. Tipo, o lore, eu hoje, por exemplo, já joguei, eu jogo muito mais off-stream do que na stream propriamente dito, porque eu vi que eu não sou um bom criador de conteúdo de lore. Não que eu seja um bom player de lore também, mas pelo menos off-stream eu fico ali no meu mundinho, fico calado, jogo o meu joguinho, mas realmente em live stream você tem que ter essa preocupação de estar interagindo o tempo todo, de você estar trocando ideia com o chat. Às vezes o chat manda uma pergunta relacionada ao jogo, então você tem que saber responder. Muita gente nova procura, né, criador de conteúdo, ainda mais que aquele criador de conteúdo tá com pouco viewer, então o cara se acha que de Uhum. repente vai conseguir ter mais atenção, que era o meu caso, então isso é muito complicado, como você falou, ter essa mente do criador e do player, propriamente dito, é muito complicado mesmo. Eu acho que é o mal também do próprio gênero. Acho que o gênero ele está muito preso a essa situação incômoda de você precisar ser um criador de conteúdo que entende muito de como você precisa se comunicar para fazer com que aquilo seja divertido para as pessoas. Caso contrário, você sofre muito. O Hearthstone é um exemplo hoje que ele faz mais sucesso com o modo Battlegrounds, que é muito mais randômico, muito mais emocionante do que o seu jogo base. Uhum, o Então, PVPzão tradicional, né? exatamente. Então, é um mal do gênero. É um mal muito grande do gênero. Então, eu acho que quem consegue criar conteúdo efetivo de card game já está fazendo um trabalho muito fora do comum. Do comum. Porque ou ele entende muito bem como tirar o máximo daquilo, ou ele já é um comunicador muito bom. Uhum. Perfeito. Eu vejo, você classificou muito bem. O cara, né, o criador, ele já tem o time da criação de conteúdo, independente do assunto, gênero, jogo, enfim. E com isso ele traz para a realidade dele. Por exemplo, um dos maiores exemplos para mim que eu vejo isso, tipo o Vitor Cave. Tipo, é um Uhum. cara que já é um comunicador nato, ele sabe fazer aquilo, e aí você vê, por exemplo, até nos torneios dele, tipo, é ele sozinho, né? E a maioria da galera dos torneios sempre tem um comentarista e o narrador, né? O tradicional. E o Vitão, meu irmão, com ele é ele sozinho, ele sabe a deixa, ele o time, papapá. Então, isso, tu vê que são dois mundos diferentes e que o cara sabe se adaptar. Não importa qual jogo seja, o Vitor vai conseguir trazer um pouco desse público, porque já está acostumado à forma dele fazer, ele já sabe a forma como ele fazer. E para o criador de conteúdo, isso é muito complicado. Você se achar. Eu estava comentando isso até ontem, num Thor de Papo que eu tive com o Quiabo, e foi muito interessante, a gente estava trocando ideias sobre vários assuntos, e esse assunto surgiu, que é o ponto do criador de conteúdo chegar e conseguir se achar.
né? Eu faço live, cara, desde maio de 2020. Já migrei por várias paradas. Até que eu comecei a fazer o Thor de Papo. Que isso já tem uns 6, 7 meses. Aí eu falei, cara, é isso que eu curto. Trocar ideia com as pessoas. Entendeu? Então, Uhum. eu não sou o criador de conteúdo que vou ficar parando pra jogar Runeterra e explicar muito do jogo. Não é a minha pegada. Então, eu falei, cara, eu preciso jogar ou jogos que tenham, né, a call com a galera, brincando, curtindo, né? E aí automaticamente eu saberei fazer melhor do que simplesmente eu jogando sozinho Runeterra ali, ou qualquer outro jogo individual, né? Que só depende de mim e tal, e eu tenho que ficar narrando o que tá acontecendo. Eu não sou esse tipo de criador. E esse autoconhecimento é difícil pra caramba. Então, bem da hora quando tu falou que você só transmite quando é necessário mesmo de jogo. E uma pergunta já em cima disso. Tem torneios que eles. Vou botar uma aspas nisso. Exigem, fora o sazonal, que você tenha, de repente, uma transmissão ligada para esse torneio? Como é que funciona isso? Por exemplo, o sazonal nem é uma exigência deles, eles só perguntam se alguém seria capaz de fazer a transmissão da sua câmera para você poder, sei lá, deixar mais bonitinho a transmissão. Aham. Você meio que está ajudando o pessoal da transmissão. Então, o sazonal não é uma Não é uma exigência em exigência, si. ok? Mas quando você joga o Fight Night, você precisa transmitir porque é a forma mais efetiva deles conseguirem pegar algo em boa qualidade, caso a pessoa consiga transmitir em boa qualidade, obviamente a transmissão das suas partidas, porque você precisa jogar com delay, né? Você tem que ter um atraso de 5 minutos, pelo menos, Para não para atrapalhar ter a partida, ex- né? exatamente, para todo mundo saber que há uma igualdade de jogo para todos os jogadores. Ah, da hora, da hora. Cara, e eu vi que você comentou sobre o Magic, comentou também sobre Hearthstone e tal. Uhum. Qual foi o caminho até o lore? Chegar no lore, propriamente dito. É um caminho bem longo, porque o meu primeiro card game é a influência da TV, né? O Yu-Gi-Oh! É o primeiro card game que eu tive interesse, então Você chegou a jogar o original mesmo ou só aquele que a gente comprava na banquinha de jornal e brincava com os amigos? um pouco dos Um dois. pouco dos dois? Um Beleza. pouco dos dois. Foi algo um pouco de influência da TV, e aí era meio que eu era muito moleque na época, e quando você é muito moleque, você quer estar inteirado, né? Você quer fazer parte dos Aham, aham. grupinhos. Então era natural eu querer me interessar por aquilo, mas eu já gostava daquelas coisas, eu gosto muito de leitura e tem muito disso, Uhum. tem um mundo fantasioso, isso é muito próximo do que eu gosto, e aí o Yu-Gi-Oh! Foi a droga de entrada, vamos dizer assim. E aí, depois de um tempo, eu me interessei um pouco mais pelo Pokémon TCG, porque o Pokémon TCG ele já era uma franquia que eu gosto muito, né? Eu gosto muito de Pokémon, tem um Bulbasaur Também, ali atrás. também. Ah, Então, também. Tu é time Bulbasauro? eu tenho ali, ó, eu tenho Ah, eu quatro, não, eu sou time quatro Squirtle, eu sou Bulbas. time Squirtle, Eu mas. gosto muito do Squirtle, eu sou contra quem gosta Do muito de Charmander. Charizard. É, isso aí. Eu, Então, eu, gosto, eu, beleza. gosto, eu gosto do Charmander, o problema é depois. Não, 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 beleza, beleza. Tá perdoado, porque realmente, normalmente é time Charmander todo mundo, né? E aí, tipo, o Exato. Squirtle e o Bulbasauro são Não. os irmãos feios, né? Exato, não, não. O Charmander ainda tem um pouquinho de carinho meu, depois que desanda. Mas aí eu joguei Pokémon, mas Pokémon eu não joguei competitivo, eu era muito novo, não tinha. Eu lembro de jogar um torneio grande só, que foi no Marista Arquidiocesano, em São Paulo, né? É um Uhum. colégio enorme, é, pago, que fica ali na Praça da Árvore, que teve um torneio. Eu lembro muito bem de ter jogado um torneio lá, e era um torneio relativamente importante. Mas eu não tenho memória de outros torneios além desse. Então, eu devo Uhum. ter jogado pouquíssimo torneio de Pokémon, por mais que naquela época eu já tentasse jogar competitivamente, eu já entendia muito bem do jogo para entender o que funcionava. Eu tentava acompanhar para saber, tipo, putz, eu preciso dessa carta, porque essa carta é muito boa e tal. Só que o Pokémon foi algo que tipo, eu joguei bastante, mas não foi algo que eu consegui levar para o competitivo que realmente eu fiz com os outros jogos. E naquela época eu acho que eu era muito mais focado com o videogame. Videogame era muito mais a minha praia do que até mesmo os card games. Card games eram divertidos, mas eu me sentia melhor jogando, sei lá, Pro Evolution Soccer. E Boa, boa. Pro aí Evolution Soccer. Somos e dois. aí, e aí era uma outra parada pra mim. E aí, quando eu começo a jogar Magic, que foi numa época muito errada, porque eu comecei a jogar Magic quando eu tava prestes a entrar na faculdade de letras. E Eu, Magic, no caso, o físico, você tá falando, né? físico, era Físico. isso daí foi o quê? 2008, começo de 2008.
E aí eu comecei a jogar Magic e tal, e aí, tipo, puta, Magic é da hora, né? Antes eu Muito. não gostava, isso que é muito louco, né? Quando eu jogava Pokémon, eu tinha amigos que jogavam Magic, eu cagava pra Magic, eu não ligava, e aí Aham. depois eu falei assim, puta, até que esse jogo É é legal, né? maneiro, é maneirinho, né? E aí eu já, tipo, aí o Magic eu já levei muito a sério. Eu fui aquela coisa, tipo, putz, eu quero jogar competitivamente e tal, e pouco tempo depois eu já tava tentando pegar vaga pra jogar nacional, coisas do tipo. E aí Magic é caro, e aí fica um pouco Muito. mais difícil. Felizmente naquela época o dólar não era tão alto, eu consegui estágio que me permitia fazer algumas regalias bem interessantes para poder jogar. Então eu fiquei nessas indas e vindas com o Magic, tipo, jogar durante uma época e parar depois de um tempo, porque eu precisava focar mais com faculdade, com trabalho, essas coisas. E aí eu fiquei muito tempo assim. E aí quando chegou o lançamento do lore, né, eu jogava o MTG Arena e o Hearthstone antes, né? O Hearthstone eu joguei um torneio relevante também, tipo, grande assim, e nada mais do que isso. Eu ficava, sei lá, pegando lenda mensalmente, mas não era é, nada mais, tipo, eu não tinha tanto anseio de No competir em competitivo, né? torneio, essas Aham. coisas. Hearthstone era, tipo, sei lá, eu jogar. E tanto que eu pegava lenda e eu, sei lá, ok, peguei lenda do mês, eu não me interesso mais de subir. Eu tô satisfeito com isso. E o MTG Arena eu levei um pouco mais a sério. Teve temporada que eu fiquei, era o número 5 da Ladder, porque os 32 melhores, os brasileiros que estivessem entre os 32 melhores ganhavam classificação para um torneio físico brasileiro. Uhum. E aí tinha motivo para eu querer participar. E naquela época eu já tinha parado de jogar o MTG físico. Eu já tinha vendido minhas cartas e tal, só que eu tive ajuda de pessoas que conseguiram me emprestar deck para jogar esse outro torneio. Então, eu joguei muito de MTG, tanto o Arena quanto o físico. O físico mais, eu viajava a alguns locais aqui de São Paulo Caraca, para que poder da participar hora. de torneio, de ir para São José dos Campos quando precisava, coisas do tipo. Eu fui para Buenos Aires por causa de torneio que Caraca, que eu foda, venci. velho. Então, o MTG foi uma parada que eu me dediquei durante muito tempo. Então, se eu entendo um pouco de Runeterra é porque eu tive um jogo muito bom antes que me permitiu ter tanto conhecimento e Uhum. facilitar essas entradas no jogo. E aí, quando chegou o lore, eu falo, putz, esse jogo parece bonito, esse jogo parece bom. E aí eu testei, gostei muito, e quando ele ficou disponível para jogar o tempo inteiro, ele meio que virou O meu jogo card game preferido, principal. né? Ele, tipo, eu encostei o MTG Arena, eu até comecei a ter uma relação estranha com o Magic, né? Por causa dos terrenos, que agora me incomoda o conceito de terreno. E aí hoje eu só jogo o Runeterra como card game mesmo. Cara, me tira uma dúvida, já que você jogou todos os conhecidos, né? Basicamente, eu vou te falar que eu joguei desses todos que você falou. Eu só não joguei o MGT Arena, né? Online, eu não joguei. O Magic Físico eu cheguei a jogar há muito tempo, Uhum. anos atrás. E o Pokémon eu naveguei, mas totalmente for fun, com os amigos. Hearthstone também, totalmente for fun, mas joguei. Você consegue, assim, diferenciar para o. Vamos supor, uma pessoa chega assim, porra, Lazy, eu queria começar a jogar um card game. Desses aí, qual você. Obviamente você indicaria o lore, porque eu também indicaria, até porque eu passei por todos os outros. Mas assim, pô, me diga aí, se eu quiser jogar Hearthstone, o que, que eu tô ganhando, o que, que eu tô perdendo? Se estiver jogando Magic, o que, que eu tô ganhando, o que, que eu tô perdendo? Tu consegue ter essa dimensão? Eu acho que eu consigo, e eu acho que a primeira coisa que eu tentaria fazer seria identificar o objetivo, ou qual que é o que ele busca naquele jogo. Uhum. Porque, por exemplo, eu não acho que o MTG Arena seja, por exemplo, um bom jogo para quem não é competitivo. Eu acho que ele não te dá a experiência boa do Magic se você não é competitivo. Se você é um jogador casual, o Magic ele é muito mais interessante caso você jogue Commander com seus amigos num dia que vocês se encontram. Caso você jogue coisas mais divertidas em si. O MTG Arena ele é muito focado em vencer, vencer, vencer. E isso é um Uhum. problema dele. O Magic é caro. Independentemente de onde você joga, seja a versão física, ou online, ou Arena, que é a versão mais barata, o Arena ainda permite isso, ele é mais acessível que as outras versões, tanto que muitas pessoas conseguem jogar o Arena e não conseguem jogar a versão física,
Então, isso pelo menos é uma coisa interessante. Se a pessoa sempre gostou de Magic e agora ela tem essa possibilidade de jogar o Arena, pelo menos ela vai ter mais facilidade de jogar com decks diferentes no Arena. Ela só vai ter que dedicar muito tempo em relação a isso. O Pokémon é muito de tipo quem gosta da franquia em si, porque ele é muito diferente. O Yu-Gi-Oh! Também ele é muito diferente dos outros. Então, se você gosta muito da franquia, eu acho que é muito normal que você se interesse por jogar aquilo. Porque Uhum. se você não consegue nem fazer uma comparação muito boa do Yu-Gi-Oh! Com o Runeterra, por exemplo. É muito difícil você tentar encontrar semelhanças realmente coerentes entre eles, por causa que a dinâmica de cada um é muito diferente. Então é um pouco mais problemático disso. O Hearthstone eu acho que ele já teve momentos muito melhores, eu acho que já faz alguns anos que ele anda mal. Ele tem um Battlegrounds como um modo mais interessante, porque a pessoa não precisa gastar nada para jogar. Então já, na verdade ela pode gastar, porque isso dá benefícios para ela, e aí eu acho que é meio que uma canalice da Blizzard para fazer um modo casual virar algo que dê retorno para ela que não era necessário, mas entendo, é assim que funciona o mundo. Uhum. É, e o lore é o mais barato e é o mais bonito ao mesmo tempo. E aí eu entendo, às vezes, quem não consegue gostar do lore, porque o lore, às vezes, é um jogo que vem muito do público que o League of Legends carrega. Só que o League of Legends não tem nada a ver com o lore. Nada a E ver. aí, e aí é muito dissoante o que é cada produto final para aquele consumidor de talvez do outro jogo. Então eu compreendo totalmente quem gosta de LoL e não consegue jogar Runeterra, porque Uhum. é totalmente compreensível. Totalmente. Não, é bem interessante isso. Depois a gente vai até fazer uma dinâmica que eu acho legal, a gente fala sobre isso. Eu, por exemplo, eu falo porque eu joguei LoL, cara, desde 2008. 2008, já falando besteira. Desde 2000 e... Minha filha nasceu em 2013, então eu jogo LoL desde 2012. Não quer dizer que eu seja bom, né? Eu só jogo há muito tempo. A gente... Eu sempre joguei LoL. Aí quando eu fui pra Runeterra, até porque eu já tinha brincado nesses outros card games, eu vi a dinâmica da passagem de turno, de como funciona o jogo, totalmente diferente de todos esses card games. Exato. Eu não digo se é melhor ou pior. Hoje eu acho melhor, porque é um jogo que eu jogo já há um ano quase, se não um ano. Então, pra mim é natural falar que o jogo que eu jogo há um ano, Uhum. ele é melhor do que os outros, porque já tá na minha zona de conforto, vamos assim dizer. Mas no início, ainda mais porque eu jogava Hearthstone e joguei Magic, né? Então, uma coisa que me incomodava muito no lore era a questão de turno, né? Porque pra mim é o seguinte, tá no meu turno, eu faço a minha jogada, passo pra você, você faz a sua jogada, como a maioria dos card games são. No lore, não. Token de ataque. Pra eu entender a questão do token de ataque demorou muito pra eu entender a dinâmica do jogo. Então, só nessa diferença, eu já senti assim, eu falei, caraca, mas por que ele tá me atacando agora se eu acabei de jogar uma carta e eu não tô atacando? Enfim, essa diferença pra mim foi muito gritante no início. Mas aí depois você vai se acostumando. Aí hoje, por exemplo, se eu for jogar um jogo. É uma versão ao contrário. Se eu tô jogando no Hearthstone, que eu faço minha jogada, eu já espero, tipo, o token de ataque vir pra mim pra eu poder atacar, sabe? Então, é uma questão de costume. O card game, ele tem muito essa questão, porque como você consegue jogar em períodos menores, quantidade de partidas, um card game, por exemplo, uma partida de LoL demora 40 minutos, 50 minutos normalmente. O lore, por exemplo, dependendo da forma, tu pode acabar partindo em 5 minutos, 10 minutos. Então, o período de quantitativo de partidas que você joga num card game, na maioria das vezes é muito maior. Então, com isso, esse impacto de quantidade de partidas, você conseguir jogar e aprendendo mais sobre o jogo, eu senti também muita diferença entre os card games. E hoje, você só joga LoL? Você já chegou a revisitar algum desses outros jogos ou... Eu cheguei a jogar o MTG Arena, eu acho que foi outubro do ano passado, mas eu não consegui ter tanto prazer assim. Eu joguei só draft. Eu tentei jogar o Standard e tal. Eu tinha muito recurso ainda no MTG Arena, então eu conseguia montar alguns decks que eram novidade. Então eu tive pelo menos esse conforto. Só que eu vi que eu tinha que gastar coisas. Tipo, eu tinha que gastar exatamente aquilo que eu tinha para conseguir montar o que eu precisava. Não dava Uhum. mais para fugir e ter um segundo deck, por exemplo. Então, eu joguei bastante draft, porque eu me divirto com draft. Eu gosto desses formatos limitados, que você vai montando o deck conforme você vai escolhendo as cartas.
Tanto que o que eu mais gosto hoje em Magic é o cubo, né? Que é um formato que várias cartas boas estão disponíveis e você vai montando o deck com os outros jogadores numa mesa de 8 jogadores para montar algo incrível, né? Você vai montar um deck muito forte. Então, o que me interessa mais no Magic hoje é isso. Então, eu tive essa experiência de draft, mas eu tinha muito incômodo com a questão dos terrenos enquanto eu jogava. E aí eu percebi que o Magic hoje, para mim, ele não funciona como ele funcionou durante tantos anos. Ele não me dá o prazer que ele me dava, ele não me diverte como ele já me divertiu. E até competitivamente falando, antes eu acompanhava muito do jogo. Eu não consigo nem consumir tanto sobre o jogo ultimamente, por mais que eu tenha por mais que tenha criadores de conteúdo que eu goste do jogo. E aí é estranho, parece que eu criei meio que uma repulsa por um jogo que eu tenho um passado bom. Uhum. Cara, eu tenho um pouco disso. Eu sou um cara que a minha vida inteira eu joguei 90% dos jogos que eu jogava MMORPG. Então, por exemplo, se eu for entrar no meu YouTube e for ver os canais que eu sigo, a maioria são de criadores de conteúdo de MMO. Só que hoje em dia, tipo, eu quase não jogo MMO mais. Só que tá Uhum. lá os criadores de conteúdo. Então, às vezes, a gente o criador lá e revisita um jogo B. Né? Eu falo, ih, cara, lá vai ele visitando esse jogo de novo, cara. Pô, pelo amor de Deus. Tal. Só que é tanto nostálgico a gente ver aquilo lá atrás que a gente acompanhava, que, tipo, até hoje eu sigo a porrada de canal que às vezes eu nem vejo os vídeos dos caras, mas assim, o criador é tão legal que eu acabo ficando mesmo, dependendo do jogo. Cara, uma dúvida que eu sempre tive, e pode ser que se eu já perguntei pra algum outro criador, algum outro player, eu não lembro, enfim, me veio a cabeça agora. Cara, se a pessoa hoje resolve falar assim, cara, eu quero ser um player competitivo de lore, como que ele ganha dinheiro com o lore hoje? Essa é tipo uma questão que é bem complexa, porque vamos lá. O lore ele tem torneios competitivos, mas ele tem problemas em relação a isso. O lore, tanto que recentemente ficou claro que a maioria dos jogadores de lore não jogam o competitivo em si, eles jogam o Caminho dos Campeões, que é o O PvE. PvE, que foi colocado, que na verdade ficou muito mais próximo do que ele é hoje, quando o Arcane chegou, quando o Arcane foi lançado e eles fizeram um evento paralelo. Paralelo, foi muito da hora, por sinal. Exato. E então, se a pessoa quer se dedicar ao competitivo, ela vai ter que consumir muitas coisas diferentes. Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem a Rony Escola, que tem muito torneio, a gente tem o Rifes, que faz torneio também de segunda e sexta. A gente tem torneios interessantes que são feitos tanto aqui quanto no exterior. Então, você vai ter a OLS, que é no fim de semana, você vai ter os torneios do Master em Runeterra, que é um site americano, do Made in Bay, do Jason Floran. E aí, esses torneios são interessantes. Mas a gente tem alguns problemas também, porque o Master em Runeterra, ele tem um torneio diário, que na verdade, eu acho que ele não acontece de sábado e domingo, e ele tem um custo para você entrar. Então, você já tem essa dificuldade, que é o custo em dólar. Uhum. Então, é um problema para a gente ter que pagar, sei lá, US$ 6, US$ 6,50 para poder jogar um torneio que a gente não sabe se vai ter retorno. E aí tem esse agravante, você ter essa competitividade. Outros torneios são gratuitos, só esse torneio do Master em Runeterra costuma ter essa taxa de inscrição, mas também garante uma premiação que não é só com coisas dentro do jogo. Então a gente está falando de um torneio que você sabe que vai ter um retorno financeiro exatamente, caso você faça premiação, obviamente. E aí, o jogador competitivo do lore, ele é muito em fazer um pouco do seu nome, tentando jogar ou tentando fazer resultados bons nos torneios, para você conseguir ser chamado para o Fight Night, que é o torneio semanal, que consegue ter uma premiação muito boa, principalmente aqui no Brasil. Ele acontece às quintas, então os jogadores convidados conseguem ter um retorno financeiro muito bom caso façam premiação. Top 4 ali, né? Exatamente, são os 4 melhores que premiam. E, além disso, tem o sazonal e o mundial. O mundial é um pouco mais difícil de participar, mas o sazonal a gente tem basicamente bimestralmente. Então, é uma forma de premiar, mas você tem que fazer a classificação para o top 32, que aí é
um processo um pouco complicado, Complicado. porque você tem que fazer 8-1 ou 9-0 nas 9 rodadas da primeira fase, né, nas rodadas abertas, e aí você garantiria uma quantia de premiação para isso. E caso você consiga fazer 7-2 e se classificar, é porque você estava numa boa posição na ranqueada. Na ranqueada. Então tem essas maneiras. Tanto que essa boa posição na ranqueada é muito determinante para muito jogador. Eu sou um caso desses, porque as 3 últimas vezes que eu me classifiquei pro top 32, eu tinha classificação por 7-2. Eu me classifiquei 7-2. por causa do 7-2. Então, o jogador de lore competitivamente, ele tem que entender que é muito difícil de ter um retorno financeiro com Runeterra, porque o Runeterra não é um jogo que circula dinheiro normalmente. Ele não é, por exemplo, igual o Magic, que o dinheiro está circulando porque você tem que comprar as cartas. Então, o dinheiro está sempre ali envolvido na coisa. O Runeterra não tem isso do dinheiro estar sempre envolvido ali na coisa, porque o que você vai É comprar? tudo cosmético, né? Exatamente. Você vai comprar cosmético. Então, aquilo que você quer, aquilo que você vai usar, é um cosmético, é uma skin, é um emote, é algo totalmente diferente. É um dinheiro que você coloca diretamente para Riot. Não é um dinheiro que você faz com que uma cena competitiva aconteça. Então, o jogador de Runeterra tem que ter muita noção de que o competitivo existe, ele não é grande e o jogador tem que ter noção dessa proporção. Que torneios bons vão aparecer e ele tem que ter uma oportunidade, ele tem que aproveitar essas oportunidades. Eu falo isso e não jogo todos os torneios que eu deveria. Isso é um pouco contraditório da minha parte. Mas sempre tem torneio interessante para você participar. E aí a minha dica é consumir muito do Twitter, porque no Twitter a gente tem muito criador de conteúdo que publica seus resultados, ou jogador que publica seus resultados. A gente tem o Santiago, que é um argentino que É o sempre está brabo, divulgando. É brabo uma da... das melhores pessoas da comunidade disparado, assim, que está sempre falando, ó, tem esse torneio esse dia para jogar, aí terminou um determinado torneio, ele fala quem foi o vencedor e ainda coloca Ele faz uma os artezinha da seguranças. hora, normalmente. Ele é Ele é incrível. incrível. Tipo, o Santiago é basicamente uma divindade sul-americana Do lore. do Runeterra. E aí é isso, tipo, a pessoa tem que ter noção de onde que ela tá se metendo, o que que ela consegue fazer com isso, e às vezes ela tem que tentar meio que diversificar. E aí, o criador de conteúdo do lore, ele tem que ser muito bom criando conteúdo. E aí eu acho que o YouTube é melhor do que a Twitch. Tanto pelo problema dos brasileiros hoje com a Twitch, por causa da questão financeira, que a Twitch não é mais tão boa como ela já foi. E eu acho que o público de Runeterra consome muito melhor o conteúdo que é de Runeterra no YouTube do que na Twitch. Sem Eu acho que dúvidas. alcança mais pessoas Sem também, e dúvidas. aí eu acredito que o caminho é esse. Eu, por exemplo, eu também dou aula de Runeterra. Então, uma forma de eu ter algum tipo de retorno financeiro é eu ajudando novos jogadores que estão tentando ficar mais competitivos no jogo, tem um objetivo específico de chegar a semestre, conseguir vaga para o sazonal, preparação de sazonal. Eu também faço essa coisa que é algo mais próximo do que eu consigo. Tipo, eu não consigo ser uma pessoa que entretém bem, mas eu acredito que eu consigo ser uma pessoa que Ensinar consegue bem, né? explicar bem. Porque eu tenho um pouco de passado de professor também. Então, isso meio que facilita. Eu junto coisas que eu tenho um pouco de domínio e consigo transformar em algo agradável. A minha dúvida quando surgiu isso aqui é porque eu vejo. Eu nunca fiz parte de uma comunidade, propriamente dito e tal, como Runeterra. Então, eu vejo muito de Runeterra, como você falou, pelo próprio Twitter, a galera divulgando os torneios e tudo mais. E uma coisa que sempre me pega muito é ver que todos os torneios são as moedas do lore. Né, suas moedinhas pra você comprar as skins, etc, etc, etc. O que já é muito da hora, tá? Não vamos desmerecer isso. Aí eu sempre ficava pensando assim, eu falei, cara, o cara que é competitivo, ele só fica, basicamente, de sazonal, né? Sazonal bimestral, então vamos lá, o cara vai lá, concorre ao top 32, para o cara ser um top 32, o cara tem que ser bom jogador, o cara tem que estar ativo, né, no jogo o tempo todo, o jogo sem te dar um retorno financeiro. A gente tá falando de dinheiro mesmo, não apenas de moeda, né? Então ele tem que, tipo, tem que estar treinando, tem que estar, né, jogando o tempo todo o jogo, sem retorno algum, pra chegar num top 32,
né? E aí, automaticamente, durante lá o top 32 sazonal, você vai passando as fases, até você chegar ao ponto ali que você vai conseguir monetizar. E a gente sabe que não é uma monetização tão absurda, fora ali, se eu não me engano, acho que os 4 primeiro, ou sei lá, não lembro muito bem a questão da divisão dos valores, até um ponto tal lá que tu vai ganhar, pô, agora esse dinheiro aqui é legal pra ganhar. E aí você vê outros jogos, eu não digo card games, por exemplo, o próprio LoL, você vê na comunidade de LoL, cada torneiozinho da esquina de LoL, os caras conseguem botar uma premiação. Óbvio, a gente sabe, o LoL é um alcance muito maior, etc, etc. Então você consegue ver que, assim, porra, um cara que de repente é um elo alto do LoL, ele consegue fazer uns torneios na comunidade, com o time dele, enfim, o time que ele faz parte. Ele vai lá, consegue tirar um cala-boquinha, de repente, até consegue viver sendo um pro player amador, mas um pro player, consegue tirar uma renda ali. No lore, eu não consigo ver muito isso. Eu consigo ver muito mais os jogadores tops, que a gente sabe quem são os tops, que estão sempre lá brigando por um top 32, participando dos torneios da comunidade, sendo sempre ali top 4, sempre o nomezinho tá ali, né? A gente sabe quem são esses jogadores. E eu falo assim, cara, o cara tá a esse ponto, o cara tem que se dedicar muito. E eu não consigo ver esse retorno pra vocês, players. E aí eu sempre tive muito essa dúvida. Aí depois eu até soube sobre. Tem alguns jogos, como você também citou, alguns torneios lá de fora que também pagam, né? Sim. Só que esses torneios, como você falou, alguns você tem que pagar para entrar. Então só nisso você já tem que também pagar uma mensalidade. Talvez não seria uma de repente começar a trazer para o BR, de repente, algo desse tipo, começar a ter alguns torneios que de repente você cobrasse uma mensalidade, uma inscrição, mensalidade não, uma inscrição meio que básica, só para de repente, tipo assim, os top 4 começar a ter uma premiaçãozinha ok, entendeu? E de repente, a partir disso, começar a movimentar mais dinheiro para esses jogadores que estão a fim de investir no lore, né? Eu acho, a gente tem um número bem pequeno de torneios estrangeiros que possuem essa taxa de inscrição. A maioria ainda não cobra. Tem torneio de terça e de quinta que tem dado premiação em dólar ainda, e eles são bem interessantes. O fator, eu acho que o jogador de lore ainda não se acostumou com a taxa de inscrição. Eu queria que tivesse algum incentivo aqui para que o jogador de lore começasse a abraçar um pouco mais essa ideia, porque, por exemplo, eu joguei Magic durante muito tempo e eu pagava muito caro na inscrição de torneios de Magic. Obviamente que quando eu pagava caro uma inscrição de torneio de Magic, ou eu estava pagando caro porque eu sabia que eu tinha uma premiação muito boa que eu poderia conseguir, ou porque, sei lá, se eu fosse o primeiro colocado, eu ganhava a jogar um outro torneio relevante. Então tem esse fator também. Mas o jogador de Magic, por exemplo, ele vê a inscrição paga como, sei lá, mais um dia normal. Uhum. O jogador de lore, ele nunca se acostumou ou nunca cogitou seriamente a seguir esse caminho. E aí eu acho que a comunidade brasileira, por exemplo, ela não tem uma visão muito boa sobre isso. Por mais que eu não acredite que essa seja uma ideia ruim. Eu acho que poderia ter alguns torneios brasileiros que seguissem esse padrão de cobrar uma inscrição, até uma inscrição que fosse mais barata do que tem sido feita com base no dólar pelo Master Terra. O Master Terra tá 6,50, isso vira 30 reais, 6,25, 30 e pouco, né? Vai ter alguns dá 30 e centavozinhos. poucos reais e É. tal. Dá para fazer isso daqui por muito menos e Uns ser algo já 10, 15 atrativo. reais e você botou. Se você bota a 10 reais e você tem pelo menos ali 40 players disputando, o que eu acredito que não seja muito difícil, você tem 400 reais de premiação. Entendeu? Aí, Exatamente. num torneio desses, aí de repente você consegue arrumar um patrocinador que mete ali mais uns 500 reais, você consegue botar R$ 1.000 de premiação. Cara, eu acho que movimentaria muito a comunidade competitiva, até mesmo a galera que não é competitiva falar, poxa, nossa, um torneio aqui que de repente dá pra ganhar uma graninha. Vou botar. Aí, uma vez eu cheguei a participar de alguns torneios, tanto quanto como narração, como parte de staff, enfim, eu participei do Rifts durante um período, tinha o Circuito Ruês, que eu participava junto com o Bosteta também.
E todos esses torneios, eu conversando com a galera, eu descobri que a Riot não permite que você receba moeda e que tenha premiação em dinheiro. Então Não sei se não sei se é verdade, foi o que essa galera me passou. Na época, também não sei se hoje permanece. Né? Ainda mais depois que teve o. Aquele torneio agora que eu esqueci, da Player 1, esqueci o nome. Arenas de Runeterra. Arenas de Runeterra aqui, que foi uma empresa que entrou premiando, né? Então não sei, isso foi antes de Arenas, pode ser que agora, com a Arena, eles tenham mudado um pouco essa percepção. Porque eu falo dessa questão de inscrição, eu quando era bem novinho, eu jogava competitivamente futebol. A gente Uhum, chamava de federado, né? uhum, Eu joguei federado dos meus 7 aos 10 anos de idade. Eu jogava futsal federado. Então é o seguinte, o meu time de futebol eram 4 jogadores, né? Futsal, mais o goleiro. Tinha mais uns 5 na reserva, enfim, 10 players, né? 10 jogadores. Participaria do torneio A contra outras 6 equipes. O clube, na qual eu fazia parte, ia lá e pagava uma inscrição. Essa inscrição, o que você ganhava? Não era premiação em dinheiro pro clube, mas aí você comprava os troféus, você comprava as medalhas. Na época, gente, eu tenho 34, a gente tá falando de 20 anos atrás, então, uma matéria no jornal, né, sobre o torneio. Às vezes tinham olheiros, né, que acabam te trazendo para um clube maior, enfim. E era uma coisa tão normal o clube chegar lá e pagar na época, tipo, sei lá, R$ 10 de inscrição por cada jogador que tá participando do torneio, sabe? Aí depois eu fui ver, cara, aí eu conversando com a galera de TFT, por exemplo, que não é tão distante da gente, a maioria dos torneios de TFT tem inscrição. A maioria dos torneios de LoL tem inscrição. E eu falo, cara, são vizinhos, né, do Runeterra. São mesma organizadora, mesmo tudo. Aí quando eu cheguei em Runeterra, eu vi o Vitão foi fazer um torneio pago. Eu lembro disso, cara. Foi surreal. Um torneio pago. Deu um bafafá do caramba que ele tava botando. E detalhe, pegou, falou: ó, quem é sub do meu canal vai ganhar um benefício ali, outro lá e tal. Que isso? Que absurdo. Cara, o dinheiro é do cara. O cara tá investindo como ele quiser. O dinheiro é meu, eu faço o que quiser. E aí eu falei assim: caralho, a galera não tá preparada pra ter inscrição num torneio, de você poder participar realmente pagando uma inscrição ali. E eu acho que isso daria uma movimentação ao cenário competitivo, tanto para quem já é competitivo ter um plus, falar, pô, tem aquele torneio lá que dá para ganhar ali uns R$ 500, pô, de repente já é alguma coisinha ali para continuar me mantendo competitivamente, né, jogando o jogo. Tem ali. Pô, o Lazy Guga ganhou aquele torneio ali, pô. De repente eu vou participar, vou ver como é que é agora. Vou começar a participar desses torneios, né? É, É uma é que forma, eu acho que, de agregar, né, a marca lore, vamos assim dizer. então, eu acho que vai ter que ter alguém vai ter que criar essa iniciativa. Não sei quem vai ser, quem vai, porque eu acredito que deve dar um pouco mais de trabalho do que a gente está acostumado, e aí quem assumir esse pepino vai ter que estar preparado para isso, e aí tem esse agravante da pessoa estar preparada para esse tipo de situação, para fazer toda essa iniciativa, toda essa dinâmica de depois pegar o dinheiro e fazer todo o pagamento. Mas, por exemplo, tem uma galera no MTG que nasceu de uma coisa totalmente amadora e virou meio que um torneio totalmente comum para eles semanalmente. Então, eu acho que só falta alguém tentar fazer com que isso seja funcional. Porque, assim, tem gente que gostaria de jogar o Master em Runeterra, que é o pago, só que é caro. E além de ser caro, ele precisa que você tenha um cartão internacional, um pagamento É por. isso. Pode E ainda crer. tem esse agravante. Se você faz uma versão nacional, você talvez faz o pagamento, sei lá, por Pix, e Uhum. aí tá, tipo, super tranquilo e rápido de fazer a inscrição do jogador. Então, obviamente que alguma pessoa pode estar com dificuldade de ter um celular para fazer o pagamento por Pix, tá? E tem uma nuance, uma problemática que poderia Existe, mas é dar um muito problema. menor do que fazer um cartão internacional. Exatamente, exatamente. Então, eu acho que é um problema que a comunidade ainda não sabe como resolver isso, a comunidade tem dificuldade
ter torneios competitivos que tenham um retorno financeiro, que tenha uma premiação financeira interessante, por mais que os torneios com moedas já sejam bons, ou seja, pelo menos interessantes, até mesmo para revelar jogadores novos. Isso é bastante relevante em questão desses torneios diários que acontecem, isso é bastante... A gente vê, por exemplo, o Dudu, que já conversou contigo, Dudu, ele apareceu do nada e, pô, ele começou a ganhar coisa pra cacete. A gente E só aí, via o tipo, nome. Quem é Dudu de Nunu? Quem é Dudu de Nunu? E ele tava exatamente. sempre nos. A gente tava falando anteriormente do Santiago. Em todos os Exato. papeizinhos do Santiago tava lá Dudu de Nunu. Quem é Dudu de Nunu, né? E aí o Dudu, ele é meio que uma pessoa que era jogador que tinha voltado ao jogo. Ele teve um período fora do Runeterra, jogou no beta, parou de jogar, depois voltou amassando geral. E aí ele virou meio que uma pessoa totalmente comum, né? Os americanos sabem quem é o Dudu. Eles sabem porque o Dudu ganhou um monte de torneio que tem essa ajuda da Riot e que tem toda essa organização do Riffs, da Wolf Sports, da Rune Escola. E aí, só falta esse um torneio a mais, talvez, para ficar ainda mais interessante, porque a gente já sabe que o Brasil é muito forte no jogo. Os últimos dois sazonais mostraram isso, né? E mesmo sem a vitória, Aham, aham, mesmo antes do BB ter sido o Black Boss aham. ter sido campeão, a gente já sabia disso. A gente sempre A gente tava já, lá com o player, né? A gente sempre aparecia, exato. não tinha jeito. E a gente já sabia disso também porque o Brasil tem um histórico bom com esse tipo de jogo. O Brasil no Magic era incrível. A gente tem o PV, que é um exemplo muito grande. A gente sempre teve jogadores acompanhando o Ilied, o Batutinha. Sempre teve jogador muito relevante no cenário do MTG. No Hearthstone também. A gente tem a Naya, a gente tem o Flag, o Raze. Então, o Brasil é bom nisso. O Ada no Pokémon, o Ada é meio que uma divindade do Brasil no Pokémon. Então, a gente tem ótimo. O Zeta no Yu-Gi-Oh! Vou tentar lembrar de todos os jogos possíveis. E eu acho que o Brasil é isso, né? Nesse tipo de jogo. Tipo, a gente sabe que é um nicho, a gente sabe que card game é de nicho, mas a gente sabe que o brasileiro é muito bom nesse gênero. E aí a gente faz o pouco que a gente consegue com esse tipo de sustento, né? A gente não tem tipo, uma grande empresa dando patrocínio para jogadores bons, mas a gente sabe que essa galera é muito forte. Uhum. Cara, vamos mudar um pouquinho, ó. O papo tá na hora. Tô sem sono, meu querido. Por volta de 11 horas, quase meia-noite, vai estar no YouTube. Só você dar exclamação sociais, se você ainda não for lá do YouTube. Se inscreve por lá e depois ele vai ficar lá. Esse como todos os outros Torre de Papo, sempre ficam por lá. E, obviamente, obrigado pela sua presença aí, meu irmão. Laser, me tira uma dúvida agora, cara. Eu sempre gosto, quando eu trago algum player de Runeterra ou alguém que conhece um pouco da lore de Runeterra, de lore de LoL, enfim, conhece um pouco da história também. Eu gosto de fazer essa brincadeira, até porque, por exemplo, quem é do LoL fala nomes diferentes de quem é de lore. Então vamos lá. Uhum. Se a gente agora vamos pegar por região e aí a gente vai se basear por Runeterra, tá? Porque é mais fácil pra gente lembrar aqui. E aí você vai me falar, eu não sei se você conhece um pouco também sobre a questão de história de personagens, enfim. A gente vai falar um pouco de cada personagem por região. Você escolhe um e eu falo um, e aí a gente vai trocando essa figurinha, beleza? Beleza. Então vamos lá, começando com Shurima. Quem é seu favorito? Shurima. Essa é curiosa, porque Shurima não é uma região que eu gosto muito, mas o meu preferido eu acho que é o Naso. Ok. O meu é o Imperador Azir. Muito, eu gosto pra caramba. Foi até quando eu entrei em Runeterra também. Foi o deck que tava no Azir momento, né? A Zirelia. super forte. E até hoje eu tenho, tipo, sei lá, 80k de maestria com o deck. Eu joguei Meu muito. Eu joguei Deus. muito com esse deck. E detalhe, aí em minha defesa, saiu um nerf, eu continuei com o deck. Trocou, veio outro nerf, eu continuei com o deck. Então, porque poderiam falar assim: é muito fácil, quando o deck tá forte, você joga com ele. Eu joguei quando ele tava forte, quando ele tava nerfado, e jogo até hoje. Tipo, que o deck tá lá esquecido em Tier B, Tier C, Tier nenhum. Vira e mexe, eu falo assim: eu gosto do deck, eu vou lá e jogo. Então, em minha defesa, o deck tá lá. Então, o Azir tem esse valor, esse Mas carinha.
O Azir é imponente, então eu entendo. É. Salve, Nute. Obrigado pelo seu follow, meu querido. Nute, aproveitando, né? Sinta-se convidado ao Tor de Papo, tá, meu querido? Que aqui é assim, irmãos. Entrou, já tá convidado. Não tem essa, não. Aqui abriu a casa, já senta pra tomar um café, já troca uma ideia com a gente. É assim que funciona. Vamos para Freyord. Freyord, quem que eu prefiro em Freyord? Acho que as Sejuani. Boa. Cara, eu tava trocando ideia há um tempo atrás com a Alice do Universo Lúdico e foi muito interessante a nosso papo. Eu sempre falei que o meu favorito era o Brown, que tanto em Runeterra quanto no LoL é o suporte que eu mais jogo, é o Brown e tal. Uhum. E eu gostava muito dele. Saiu o Rei Destruído e, porra, ele tá muito foda no Rei Destruído. Aí eu falei, caralho, o Brown é foda. Só que aí, trocando ideia com a Alice, apareceu ela falando sobre Lissandra. E logo depois eu descobri descobri, é foda, né? Aprendi a jogar com o deck de Lissandra e Thalia. Então a Lissandra é uma menção honrosa, mas o Brown ainda é o meu. Ainda mais porque tem Poro, eu adoro o deck de Poro, enfim. Então o Brown tá ali no. Muito bem posicionado. O Brown, eu acho que ele é um personagem que você fala assim, ó, eu seria amigo desse cara. Não, com certeza. O Brown é aquele famoso cara, me dá um abraço, né? Tipo, sou muito Exato, amigo dele, né? Não tem como. Ele é muito bruto e muito bonzinho, né? Tipo, muito amigo da vizinhança, né? Eu exato. acho ele muito da hora. Noxus, Noxus é uma região que eu jogo muito, também. mas que eu não gosto da Dos- região, do conceito da região. Caraca, quem seria o de Eu Noxus? jogo também bastante de Noxus, velho. Nossa, eu acho. Nossa, eu não tenho nada a ver com personagem. Acho que eu gosto do Swain. Eu gosto do design. Apesar dele ser meio Michel Temer, eu ainda gosto do design do Não, pra mim é o Swain e além de tudo, depois que eu fui ver um pouco sobre a questão de lore e tudo mais, que eu vi o quanto ele é foda na lore, Uhum. então eu falei, cara, é o meu personagem favorito, sem sombra de dúvida, Jericho Swain é o É, cara. se eu fosse pensar só do meu histórico com o Runeterra, eu responderia o Drave. Porque eu joguei de Bastante, Draven né? Asriel Cara, muito. eu joguei muito de Darius, porque ficou durante um período o deck de Darius com Azir muito forte também. Então eu joguei bastante de Darius. O deck. Um dos primeiros decks que eu joguei foi de Darius também e tal. Eu joguei bastante. Mas. Não tem como. O Swain é muito da hora, cara. É muito da hora. Eu cogitei responder a Riven, porque eu gosto da Riven. Eu gosto bastante. Uhum. Mas eu acho que o design disso ainda me conquista um pouco mais. Eu como agora também eu sou. Eu estudo um pouquinho, né? Deixando bem claro, eu sou só um amante da lore, não um estudioso. Uhum. A lore também da Riven é muito da hora. Então, Sim, também tem sim. o meu carinho por ela, porque a gente vai entrar agora em Ionia e eu já vou automaticamente interligar. Não tem como não ser uma das melhores, pra mim, a melhor lore, que é a do Yasuo. Apesar de odiar o Yasuo, tanto no LoL quanto no Runeterra, odiar no sentido de não jogar, não faz meu estilo, Sim. né? Então, mas tem que citar. O personagem mais foda de Ionia com uma questão de lore é o Yasuo. É muito foda a lore dele. Eu vou responder o Lee Sin. Mas a minha resposta do Lee Sin é porque eu gosto muito de personagem que tem problema visual. Que da hora. E aí eu meio que crio uma relação com esses tipos de personagem. Então, Na verdade, Marvel, Demolidor. deu. Não existe nenhuma forma melhor de Tamo eu junto. responder isso. Tamo junto. É o meu personagem favorito da Marvel também. O Demolidor ele se tornou meu personagem favorito da Marvel com o tempo, mas eu gosto muito do Ciclope também. E aí eu tenho essa tem algum tipo de o Ciclope não é uma deficiência, o Demolidor dá pra falar que é uma deficiência, Uhum. mas eu tenho isso com personagens que tem algum tipo de deficiência e o Lee Sin é isso também. Eu gosto do conceito do Lee Sin, bastante do jeito que ele é, então acho que Ionia Lee Sin é meu favorito. Boa, boa. Assim,
em Runeterra, se a gente fosse falar de Runeterra, provavelmente a Irelia e o Shen. Eu acho muito da hora também. A ideia é bem maneira. Bem maneira. E a Irelia que cortou o braço do Swain. Então, aí também Exato. tem toda uma Exato. junção dessa brincadeira. Vamos então agora para a região que até então era a minha favorita. Até que eu comecei a estudar Runeterra e odiei, que é Demacia. Porque o meu personagem favorito em League of Legends como um todo, Runeterra como um todo, era o Garen. Eu sou apaixonado pelo Garen. Tenho bonequinhos do Garen, tenho a espada do Garen. Era o personagem que eu mais curto de LoL. Porém, foi o primeiro jogador, enfim. Só que aí quando eu joguei LoL, o Garen a gente pega, a gente amassa ele, joga na lata do lixo, né? Ele é totalmente imprestável em Runeterra. E aí quando eu fui estudando, fui lendo sobre Demacia, eu parei de gostar de Demacia. Então, agora eu tô mais voltado pra Freyord, tanto também pra Ionia, eu acho bem da hora, então... Mas aí para Demacia eu falaria, sem sombra de dúvida, o Garen, não tem como. Pra Runeterra, não tem como não falar de Popzinha, né? Porque ela é fofinha demais. Pop, pop. Eu nem penso muito. Eu gosto de alguns personagens de Demacia que eu gosto do conceito da Queen, mas ela não é grande coisa, assim, tipo, ela não é um personagem muito profundo, assim. Aham, Não tem aham, não é muita profundo. coisa para se interessar com ela. É muito mais pelo conceito da personagem do que qualquer outra coisa. Mas eu gosto muito da Pop. Tipo, demais. Pop é muito A foda, Pop né? é muito foda. Tipo, ela é carismática e isso já é muito interessante, porque às vezes os personagens não conseguem ser carismáticos o suficiente. Às vezes eles são só jogabilidade. E a Pop, ela Martelo! meio que é completa. Isso me Pode agrada crer, pode muito. crer. Ionia eu não gosto nem. Eu não gosto de nenhum específico, mas Karma chama muita atenção. A Karma é foda, né? Verdade. Vamos então agora para Ilha das Sombras. Hum, Ilha das Sombras. Ah, que difícil. Putz, eu não gosto muito de Ilha das Sombras. Eu acho que eu tenho um pouco de dificuldade de pensar. No jogo, no Runeterra, eu poderia responder com facilidade a cena. Porque a cena, ela é, pô, ela meio que tem um. B10 pra caralho, né? Então, Fodona. tipo, ela é fodona, sabe? Ela é B10, é exatamente isso. Ela é muito fodona. Mas eu não tenho, tipo, vontade de jogar com ela no Runeterra, e isso é muito estranho pra mim. Mas eu acho que tem que ser a cena, porque nenhum outro personagem de Ilha das Sombras me chama tanta atenção. Tipo, eu não gosto do Viego, eu não tenho nada, tipo, de especial sobre Nada, o nada, nada. Hecarim. Kalista também não me agrada O meu é o tanto. Trash, O Thresh é maneirinho, por lore, pela lore, pela lore. e pelo fato do LoL, como eu jogo muito mais de suporte, eu jogava de Trash também, então também tenho meu carinho por ele. Apesar que no lore, quer dizer, desculpa, no lore, eu amo Elise, eu adoro jogar deck de aranha, Uhum. então eu tenho que citar no lore, caraca, no lorezinho tem que ser a Elise, na Ilha das Sombras, É. apesar do Trash. Então, se eu fosse pensar só no lore, eu responderia fácil o Thresh, porque eu joguei muito de Thresh Nasus, e foi um deck, tipo, é um deck que eu gosto muito ainda. Aham, aham. Então, o Thresh meio que tem um pouquinho de espaço no meu coração. E eu gosto Beleza. do visual do Thresh É também. muito O maneiro, visual né? do Thresh é Ceifador, muito louco. meio É motoqueiro muito louco. fantasma também, né? Aquela coisa da É, cabeça em tipo, chama. isso é maneiro, isso é maneiro. O visual do Thresh é foda. Vamos pra Águas de Sentina. Ah, fácil, fácil. Não é fácil não, tem dois que eu gosto muito, merda. Caralho. Eu não sei se é eu adoro a Miss Fortune, ou se é o Twisted Fate. Putz, eu acho que eu gosto um pouco mais do TF. O Mas meu é Miss Fortune, sem sombra de dúvida. é só um pouquinho a mais, Um um pouquinho, pouco a pouca mais. coisa, Dio, um pouquinho, né? Tanto que, tipo, pra mim tava fácil de responder, eu lembrei que tem. Puta, fudeu. Mas é muito pouco, assim, que eu prefiro o TF. Mas muito pouco É, mesmo. eu gosto muito da Miss Fortune, até por tudo, né, de lore que ela
construiu em Ilha Água de Sentina. Uhum. Mas eu vou fazer também a menção rosa pra Ilau aí, também, que eu amo. Ela é foda. Ela é muito foda. Ela é foda. Então eu vou só mencioná-la, porém. Por sinal, eu já tinha até comentado isso com amigos meus. Eu imagino a Illaoi em Runeterra, tipo uma parada meio Irelia. Quando ela ataca, geraria um tentáculo, algo do tipo assim. Então eu imagino ela no jogo, ia ser bem da hora também em Runeterra. Tentáculo desafiador, né? Puxando algum Isso! alvo. Ou mesmo, de repente, pode ser um esquema de. Igual daquele dragãozinho de Ionia, que ele vai gerar um dragãozinho. A olho de dragão que gera o dragão, Uhum. né? Que ele. É, cara, Com roubo de vida, né? roubo De de repente, vida. atacou, ele vai, tem lá 1/1, mas ele dá roubo de vida. Algo assim, eu acho que seria da hora com a Illaoi no jogo. Ela é maneira. Ela é realmente maneira. Vamos agora, então. Deixa eu ver. Targon. Ah, Targon. Targon. Caramba, que difícil. Targon, eu vou dizer o seguinte: como player de lore, nenhum. Porém, eu tenho que citar um no LoL e de lore, que não tem como. O meu é Leona, porque a lore dela é muito da hora e é o suporte que eu mais jogo. Ah, e uma menção honrosa, em paralelozinho isso, a, a Diana também, que a lore da Diana é linda demais, muito foda. Apesar de não gostar de jogar com ela no lore, eu acho a lore dela muito da hora. Eu cogitei falar a Diana, mas eu acho que eu não jogo o suficiente com a Diana. Uhum. Eu acho que eu gosto da Zoe. Eu acho que eu gosto da. Eu entendo que ela é meio que um personagem meio bobo, mas eu fico satisfeito com os personagens bobos. Eu acho que me agrada também a Zoe. Diana e Leona S2 pra caralho. Porra, muito. Muito. Vamos então para Bandópolis. Então, já que eu não usei a Pop em Demacia, eu vou botar em Bandópolis, porque ela tá ali, tá ali. Justíssimo, justíssimo. Tá, Bandópolis. Bandópolis eu acho que é o mais difícil de escolher. Ah, quem eu prefiro em Bandópolis? São personagens divertidos praticamente todos, né? Eu acho que tem algum personagem que seja sério em Bandópolis? Não, né? Não. Ah, tô tentando lembrar todos do jogo, assim, que me chame a atenção. Eu gosto da Tristana, mas não gosto tanto, assim, pra falar que ela é a minha favorita. Talvez o Timo. O Timo é bacana, sabe? Tipo, o conceito do Timo é maneiro. Acho que o Timo Uhum. é meu favorito. Cara, uma que eu tinha esquecido de comentar aqui. Piltover e Zaun. Vamos separar. Você sabe a diferença entre Piltover e Zaun? Questão de lore, assim? Sei, sei, Então, beleza. Então sei. fala um de Piltover e um de Zaun. Tá. Eu gosto da Caitlyn, então a Caitlyn com certeza vai ficar pra Piltover. E pra Zaun, se eu falar vai, é muito por causa de Arcane. Uhum. Se eu não falar vai, quem eu falaria no lugar? Essa é uma boa pergunta, na verdade. Quem eu gostaria mais? Acho que a vai é a minha favorita, na verdade. Eu gosto Ó, dela. pra mim, Piltover, Caitlyn e Zaun, Echo. Além do Puta, mais, por foda, causa foda, de, foda, de Arcane. O Echo foda, tá foda, muito foda, foda, muito foda. foda. Eu esqueci levemente o Echo. Por isso que eu ia falar assim, se eu É, falar a Vai, porque a Vai entraria também, se eu fosse fazer um top 2, top 3 uhum, seria ela, mas o Echo o dá Echo é aquela foda. O degrauzinha a Echo é mais, foda. né? Echo é foda. Echo é muito Boa, foda. boa. Cara, vamos entrar agora então no momento que a gente mais faz a famosa brincadeira aqui, que é o momento do top. É mais ou menos isso que a gente tava fazendo, porém Uhum, com temas diversos, né? beleza. Vamos primeiro então, é o seguinte, você é o cara dos animes? Não sou o cara dos animes, eu acho que eu assisti mais anime por causa de manchete e tal do que animes recentes. Beleza, mas então dá pra fazer um top 3 de animes. Dá, com certeza dá. Então, beleza. Vamos lá, um top Fácil. 3 anime. Tá,
O terceiro colocado seria. Seria. Eu sou péssimo em ordenar. Não, mesmo que não, de repente não esteja na ordem, pode falar os três e. Ah, caralho, que difícil. Eu vou falar Pokémon por causa de relevância pra mim na vida. E aí eu Aham. acho que eu não posso deixar. Por mais que não seja um anime incrível, eu acho que eu não posso esquecer meu passado com Pokémon, sabendo a influência que o anime teve em. Então eu acho que Pokémon eu teria que citar. E aí o Devil May Cry Baby é só foda pra caralho. É tipo, Devil May Cry Baby é tipo o melhor anime dos últimos anos, só que muita gente não gosta porque ele é feio. E aí eu acho que as pessoas não entendem que ele é propositalmente feio, ele é pra ser feio, ele é pra ser grotesco, ele é pra chocar, ele é pra incomodar. Então eu Uhum. acho Devil May Cry Baby maravilhoso. Eu poderia, sei lá, citar algumas coisas mais pop, tipo Boku no Hero, que eu gosto muito. Ou Demon Slayer, que eu nem acho que é tão bom assim, mas que é muito bonito. Só que aí eu tenho que citar de um jeito ou de outro Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho é a criança que vive até hoje. Se eu assisti o primeiro episódio de Yu Yu Hakusho, eu fico emocionado até hoje com o primeiro episódio, porque tem a porra da cena da mãe de Yusuke chorando no velório e aquilo sempre. E eu gosto muito de Yu Yu Hakusho. Todo ano eu sinto vontade de rever todos os episódios de Yu Yu Hakusho. Então, Pô, que Yu Yu legal, Hakusho velho. tem que ser Sério? citado. Eu acho Que da fantástico. hora. Fantástico. A dublagem ainda brasileira para o Hakusho, que é tipo, incrível. Então, o Yu Yu Hakusho é meu xodó. Cara, então, eu sempre gosto de falar isso no Thor de Papo. Ah, esses animes antigos, Yu Yu Hakusho, Pokémon, Cavaleiro Zodíaco, Shurato, Samurai Warriors, todos esses antigões, eu não coloco aqui no top, por dois motivos. Um, até porque quando eu vi eu era criança e, tipo, caralho, eu tinha Uhum. uma percepção do anime diferente, né? Ah, e os que eu coloco aqui na lista agora foram animes que normalmente eu vi barra jovem adulto, Uhum. e mexeram Sim. comigo de falar, caralho, que parada foda de eu assistir como adulto. Então eles meio que dão essa pulada aí, né? Vamos Aí dizer. eu até tentei fazer esse mix, né? Que tipo, o Pokémon, que é uma parada que é muito da minha história, o Devil Aham, May Cry Baby, que é algo muito recente, eu acho que ele é de 2007, creio eu, e ele é muito pesado, ele é muito visceral, e eu acho ele incrível, porque ele foge muito do que eu consumo como anime, e o Yu Yu Hakusho porque ele se mantém, sabe? Ele é o que eu gostava como uma criança, e ele se mantém como algo bom com a minha visão de adulto. aham. Boa, boa. Eu vou te falar, eu tentei rever Yu Yu Hakusho e tudo mais. Cavaleiros do Zodíaco principalmente, e eu não consegui, assim. Eu achava. Não é que envelheceu mal ou não. É a percepção, acho que quando você é uma criança e tudo mais, ele te pega de forma diferente. E eu vou dar os exemplos aqui, ó. Por exemplo, em terceiro lugar pra mim, One Punch Man, porque ele faz Ok, uma sátira eu acho bem ok. grotesca desses todos que eu citei anteriormente. Então eu acho que o meu lado hoje é muito mais sarcástico, mais brincalhão. Eu acho muito engraçado ver essa sátira que fizeram como anime. Até por sinal ali eu tenho alguns ai, dois posterzinhos ali do One Punch Man que eu acho extremamente da hora. Eu gosto da primeira temporada de One Punch Man. Eu É, acho a eu segunda comecei, decepcionante. eu comecei a assistir agora a segunda, eu não assisti ainda toda. Assisti o primeiro capítulo, eu achei, tipo, ok. Eu ainda não Uhum. posso opinar sobre tudo, mas eu já li essa crítica que você acabou de falar, comparada à primeira temporada, ficou muito aquém. E vamos aguardar, eu vou fazer. Vou começar a ver a segunda temporada e depois a gente até troca uma ideia nisso aí sobre isso. Uhum. Uhum. Em segundo lugar, poderia ter se tornado primeira, o Metal Alchemist, É muito que bom. é um baita anime. Só que o Full Metal existe dois finais, né? Dois períodos diferentes ali, que é o Brotherhoods e o normal que chegou pra gente. Uhum. Eu não sei se eu vi o normal ou se eu vi o Brotherhoods. Eu vi recentemente e eu tava amando o anime e o final eu não gostei muito. Achei o final muito tipo, é. Então eu quero depois ver o Brotherhoods ou o outro, que eu não sei qual dos dois que eu vi, pra saber se realmente é legal ou não é legal. Porque até então ele estaria em primeiro lugar fácil
com um final diferente. Só que eu não gostei muito do final desse. E em primeiro lugar, esse é muito difícil baterem. É um anime que nem muita gente conhece. É um anime chamado Back Mongolian Chop Squad. Conheço. É um anime relacionado à música, que eu também sou músico. Uhum. Então é um anime que mostra uma banda de rock sendo formada, na época de escola, até chegar ao maior evento tipo Lollapalooza e Rock in Rio do Japão, lá da cidade. Então é Uhum. muito foda toda a construção desse cenário. Me fazia lembrar muito a minha adolescência, minha infância de músico ali, até os dias atuais. Então é uma série. K-On? O que é K-On? É Eu anime acho- ou noite? Será que ele tem um segundo nome? É isso? É porque o anime você conhece Beck. Se você jogar Beck, você vai ver. O Mongolian Chop Squad é um acréscimo que é o nome da banda. O K1 é outro. Na verdade é um mangá, não sei se é anime, mas é outra Ah, o produção que K-On é um tem. anime de música também. Isso. Ah, tá, não. Cara, vou te falar, eu tentei ver, não me prendeu tanto, não. Nesse, agora eu entendi, você falou anime de música de garotas e tal. Eu tentei ver, não sei também aquela coisa. A época que eu vi não ajudou muito, enfim. Não Hum, foi um anime que me prendeu tanto, não. Talvez o Beck, porque tem muita referência de bandas que eu gosto. Então traz também referências do mundo do rock, enfim. Me trouxe é, essa questão. essa é uma coisa que é até bom falar. O Nuti falou que vai assistir Devil May Cry Baby, porque eu fiz todo esse alvoroço para falar bem sobre o anime. Só assiste o Devil May se você tá bem. Não assiste isso daí se você tá triste, depressivo, nem nada do tipo, porque ele só te coloca lá para baixo. Então, é Uhum. uma dica bem importante. Tipo, você Boa. tem que estar suave, tipo, ok, eu vou ver coisas que é pesado, então tem que estar muito tranquilo. Boa, boa. Ah, séries. Séries, vamos lá, 3 séries. Nossa, você. Ah, eu sou muito séries que eu gosto. Sempre que tem essas coisas no Twitter, eu tenho muita dificuldade de falar assim, puta que pariu, o que que eu vou falar sobre isso? Tem até no momento que tá tendo, tipo, me pergunte 3 tops no Twitter, eu falei, nossa, eu vou fazer isso. Aí eu parei pra ver, vou sofrer fazer isso aqui. Então vamos lá, séries. Eu gosto muito de Master of None, que é uma série da Netflix e pouca gente viu. E que ela teve. A terceira temporada dela, eu nem tive tanto interesse de assistir, porque ela deu muito problema de produção por causa do Aziz Ansari, que ele é o protagonista, o criador da série, e ele foi colocado de lado depois que ele teve um caso de abuso sexual, né, assédio sexual por parte dele, que foi revelado, e aí eu nem tive tanto interesse pela terceira temporada, mas a primeira e a segunda temporada são muito boas, e aí é muito conflitante gostar de uma coisa que você sabe que uma pessoa fez algo negativo. Uhum. É, duas outras séries que sejam muito importantes para mim ou que eu goste muito. Eu gosto de Black Mirror. Eu gosto bastante de Black Mirror. Boa. Não sei até que ponto eu sou apaixonado por Black Mirror, mas eu acho que os episódios Black Mirror pensam os poucos episódios ruins. Então, eu gosto bastante de Black Mirror. E aí, será que tem alguma série que. Eu nunca fui de ter, tipo, aquela série que eu acompanhava, assim, assiduamente, que eu ficava tão preocupado, assim, em assistir. The Walking Dead foi um pouco disso pra mim, mas ela caiu Uhum. tanto Caiu em tanto. qualidade que eu perdi um pouco do tesão por Eu te ela. entendo. Eu vou falar o Watchmen, porque eu acho que o Watchmen, quando Nossa. a HBO lançou, ela conseguiu continuar a obra original muito bem, e eu achei isso fantástico, porque continuar aquela obra numa mídia diferente, da forma que continuou, é muito bom, e ela conseguiu fazer algo muito diferente do que foi feito com o filme, porque o filme foi basicamente um copia e cola piorado da HQ, e enquanto a série ela quis discutir o assunto que já existia na HQ do Alan Moore e quis discutir de uma forma bastante interessante de como o Alan Moore imaginava aquela visão do Ozymandias de uma forma nova para o. E aí tem o massacre de Tulsa, tem toda a discussão sobre racismo, sobre como que são os governos atuais, como que a mídia
tá envolvida com isso. E aí eu acho que o Watchmen, ele é tipo, ele consegue, eu acho que na visão do Zack Snyder, o filme, ele tem uma visão muito romântica de um personagem que é muito cruel, que é o personagem do Rorschach. E Uhum. aí a série, ela deixa claro que a visão é, romântica do Rorschach, na verdade, é uma visão problemática para a sociedade. E aí eu acho que a série conseguir trabalhar isso tão bem é algo que me agrada muito. É uma série do Damon Lindelof, né, que é o cara que trabalhou no texto de Lost, trabalhou no texto de The Leftovers, é um cara que é muito bom. Então, eu acho que o Watchmen, das últimas séries que foram lançadas, ela é uma minissérie, na verdade, eu acho que eu roubei um pouco aqui na hora Não, de tá valendo, escolher a tá valendo, terceira, tá valendo, tá valendo. e o Watchmen é fantástico. Tem uns 4 episódios assim que eu lembro de cabeça que são impressionantes. Nice. Bom, as minhas séries, eu vou falar aqui, vamos lá. Primeiro, de baixo pra cima. Terceiro colocado, o Game of Thrones. Porém, citando que a última temporada foi um lixo total, papapá. Exato, eu Porém, acredito. ela tá aqui exatamente pelo que você falou de Walking Dead. Daquele fator, tipo assim, eu lembro que eu comentava com os amigos no trabalho, eu lembro que eu, tipo, no Facebook, na época, que eu usava um pouco mais, o grupo de WhatsApp, tipo, caralho, que você viu o que aconteceu essa semana? Ou então, uma coisa que a gente fez muito também entre os amigos, ó, galera, esse mês vai ter a nova temporada de Game of Thrones, assina HBO, marca todo mundo de ver na casa de Deltrano que assinou HBO. Então, toda essa história que trouxe do Game of Thrones, ela ocupa esse lugar, apesar da última temporada ser um lixo total, Não, ela é uma né? série evento, né? Ela consegue suprir esse problema dela não terminar tão bem, porque você lembra das memórias boas. Exato. Por isso que ela estaria aqui e ela mantém aqui nessa posição. Em segundo lugar, Arcane. Não tem como. Muito bom. Depois que eu vi Arcane foi quando eu comecei a me apaixonar ainda mais por lore de Runeterra e tudo. Então, eu vi Arcane a primeira vez, depois eu revi. Foi a primeira série que eu revi tudo de novo, então para entender um Uhum. pouco melhor e tal. Extremamente ansioso com a nova temporada. E em primeiro lugar, Homeland, é uma série que eu amo de Boa. paixão. Qual série? Gosto muito. É uma série que, para ela ser uma top 1 para mim, uma série, ela tem que ser boa todas as temporadas. E Homeland, pra mim, traz isso. Existem temporadas melhores do que outras, ok. Porém, eu Uhum. consigo ver algo de bom em toda a temporada. Existe um antes e um pós-fatos da série, porém ela continua, pra mim, muito boa, mesmo dependendo desses fatos. Então, ela tá ali fácil. Ah, É, eu... e série de TV tem um problema, né? Delas conseguirem ter essa qualidade de entregar Exatamente. o começo, meio e fim na mesma qualidade ou em qualidades parecidas, né? É muito Uhum. raro as produções televisivas conseguirem fazer isso, seja pelo problema da série continuar tendo orçamento suficiente, ou na verdade ela vira megalomaníaca. E aí virar uma série que tem muito mais temporadas do que deveria. E aí eu vou fazer uma menção honrosa exatamente em gancho que você acabou de falar. Supernatural. Eu vou falar. Supernatural eu amo de paixão. Porém, eu vou citar aqui. Da sexta temporada em diante, você pode pegar tudo, amassar e jogar no lixo. Até a sexta temporada era uma série do caralho. Os gráficos não eram muito bons, Pra porém época era também, né? para a época era ok. Você tinha uma temática de fantasmas, aparições, etc. Uma parada meio Scooby-Doo, né? Que era muito da hora. Você botava os personagens num nível de tipo, ó, aqui vocês conseguem resolver. É um caça-fantasma, é um caça-entidades, etc. Meu irmão, a partir dessa temporada, anjo, e começa a vir demônio mais aprofundado, e Leviatã, e o caralho a quatro, aí você começa a perder a essência do programa, que você vê que é o seguinte, estamos falando de humanos. Aí quando você coloca Deus, diabo e os caralho a quatro, você começa a falar assim, caralho, você ainda tá com os personagens protagonistas que são humanos. Você tá esquecendo disso. E aí você tem que deixar os humanos fodões, o que não Uhum. condiz com a parada toda. Enfim, sexta temporada pra trás é uma baita série. Pra quem curte essa temática terror, lenda urbana, caça-fantasmas, vai curtir. Eu tenho até uma tatu do Supernatural, porque quando eu pensei em fazer, eu achava extremamente da hora a série e tudo mais. Não que eu me arrependa hoje de ter, mas é porque eu assisti tudo. Então eu posso falar com muita propriedade. Eu até tava.
um dia desses conversando com um amigo, com meu primo que é muito fã de Supernatural, e eu coloquei isso, falando que Supernatural é uma série maravilhosa até essa temporada. Aí meu primo assim, cara, você tá sendo muito. Tá exagerando muito e tal. Aí eu conversando com ele. Aí falando, tá, pega as histórias, o que você gostou? Ah, cara, mas tem o personagem tal. Eu falei, tá, vamos falar o seguinte: pega todos os personagens que são muito bons, independente da temporada, tem personagens muito bons. Você pega esses personagens e tira os personagens. A história é boa a partir dessas temporadas? Ele, não. Eu falei, então é isso. Uma série, você pode ter personagens muito bons que você consiga cativar o público, mas você tem que ter um enredo, tem que ter uma história, tem que se prender. E a história não te prende, cara. Chegou a ser Marvel, cara. As últimas temporadas tem muito paralelo. Tipo, vai tomar no cu, entendeu? Começa a perder muito essa parada. Então, ela só entra como menção honrosa por tudo que ela representou, aquela coisa igual do Game of Thrones, porém, até a sexta temporada. Depois disso, pega, joga fora e nem precisa. Eu nunca fui uma pessoa que acompanhou ou gostou de Supernatural, sempre fugiu do, do meu gosto, mas o que eu queria falar é que eu fiz um TCC de jornalismo que era focado em pessoas que são apaixonadas por séries televisivas e tal. Da E uma das hora. nossas entrevistadas, ela era muito fã de Supernatural, de ir na Aham. tal, e ela fez essas loucuras de viajar para encontrar o ator, para conseguir Caralho, tirar que foda. foto e tudo mais. E Supernatural é muito. Tem muita gente apaixonada por Muito, Supernatural. muito, muito. E, a série ficou até 13 temporadas por causa dos fãs, cara. Sem sombra de dúvida. Entendeu? A gente vê que o que fez a série se prolongar foi isso. Foi o amor pelos personagens e tudo mais. E realmente lá não tem como. Tem personagens muito bons. Agora, cara, não tem como. A série é uma série extremamente cansativa de você ver. Por exemplo, ó, eu falo o mesmo caso de Walking Dead. O Walking Dead tá na última temporada com a graça de Deus. Eu, infelizmente, falo com propriedade, assisti tudo. E o Walking Dead já poderia ter acabado, sei lá, a terceira, quarta temporada já poderia ter acabado pra mim. Essas temporadas prosseguiram. Não tem como. Ah, é complicado de ver, enfim. Não te prende da forma que deveria, enfim. Eu abandonei. Eu lutei bravamente até onde É. deu. Cara, teve duas séries que eu abandonei. Três séries que eu abandonei. Na minha vida inteira, três séries que eu abandonei. Uma, Lost. Eu não consegui. Depois da, acho que da quarta temporada. Mas o Lost tem problema. O Lost eu vou defender uma coisa sobre o Lost. O Lost ele foi uma vítima da correta greve dos roteiristas de Hollywood. Aham, aham, com certeza, Então, concordo. o Lost tem esse problema que é muito agravante, porque chegou a temporada que o pessoal que escrevia qualquer coisa e aí virou aquele problema no Eu acho que, meio da se eu não me série. engano, eu parei na terceira ou quarta temporada. Pra mim, É esse ali. período. É É. exatamente esse Eu período. parei ali que eu comecei a ver. Eu falei, não, não dá mais. Pra mim já deu. Aí depois eu nem procurei mais ver. Grey's Anatomy. Eu também era uma série que eu É. acompanhava pra caralho. Mas, eu acho, sei lá, não sei qual a temporada que tá, não sei qual foi que eu parei. Aí começou a ficar muita bicicleta ergométrica, eu já cansei também. Eu falei, vida que segue. E, cara, The Flash, meu amigo. Putz, estamos junto nessa, hein? Cara, não Tamo dá, não junto. dá, não dá, não dá mais, não dá mais. Deveria já, umas 3 temporadas atrás aí, fazer igual o Arrow, que soube acabar no momento bom. Flash não tá dando, não, velho. Eu parei na terceira. Quando eu percebi que eu tava sendo feito de idiota, que a história era Cara, basicamente a mesma coisa, eu falei, tipo, É. por que eu vou continuar, sabe? Eu acho que é a última que tá passando agora. Eu cheguei a ver, eu acho que é o primeiro capítulo, sabe? Tipo, eu parei realmente recentemente e eu falei assim, eu comecei a assistir um capítulo e falei assim, não, não, não. Olha esse diálogo. Não, 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 não. Olha isso aqui que estão falando. Não, 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 acabou. Não dá. Valeu, irmão. Vida que segue. Valeu, abraço, Flash. E não assisto mais. Não dá pra pegar pra ver. Tá muito, muito, muito chato. E é triste. É. Então, pode ser que eu esteja nesse período também, Ronin. Acho que lá pra quarta também já não tava aguentando muito mais, não. E eu acho que também tem um problema que são séries com muitos episódios de temporada só. Supernatural, eram 20 e tantos, é igual o Flash, Não, né? eles são esse modelo antigo da televisão que ainda não deram uma adaptada para os tempos atuais, então, tipo, é muito episódio, e aí você não aproveita tão bem a temporada como poderia ser se ela fosse mais enxuta. Cara, uma série que eu acabei de lembrar aqui, que eu não comento muito em Torre de Papo, mas que é uma blasfêmia eu não comentar, cara, American Horror Story.
Ele tem uma coisa que eu gosto da série, que é o fator de você ter os mesmos atores interpretando personagens diferentes em temporadas diferentes. Acho isso de uma forma tão foda. Só que o American tem que ser uma coisa, igual que você estava falando daquele anime. Você tem que estar com a cabeça boa, porque tem temporadas que estão extremamente perturbadoras. Se É, não todas. o Ryan Murphy, né, que é o criador, ele é tipo Story, ele também é o criador de Glee, ele é criador de várias coisas diferentes. E ele faz muito bem essas coisas bem diferentes que ele gosta. Eu lembro que eu assisti a temporada do Hotel, que é a temporada da Lady Gaga, eu acho, do Aham, American Horror Story. eu acho que é a terceira. Eu lembro de ter assistido essa e ela é bem interessante. E isso que é bom, cara. Você não precisa assistir as outras temporadas se É, você não quiser. exato, ela é uma antologia. Na verdade, eu acho que poucos personagens aparecem em mais do que uma temporada, mas é uma coisa muito pequena entre elas. Então, assim, vamos lá. A penúltima temporada, a Apocalipse, tá? Que é a oitava temporada. Ela tem uma interligação com as temporadas anteriores. Uhum, Porém, assim, não quer dizer que você não possa ver Apocalipse. Você pode ver. Só que ela uhum. faz algumas referências. Por exemplo, eu quando vi Apocalipse falei, caralho! Tipo, primeira temporada. Caralho! Terceira temporada. Então, assim, Apocalipse ele te traz em alguns momentos da primeira temporada. Fora isso, todas as temporadas você consegue ver de boaça. Boaça, assim. É, Ah, não, isso é deixa eu maneiro só ver mesmo. aqui. Eu passei a adotar uma regra de não assistir nada que tenha esse formato Warner. Cheio de filler, 24 episódios, enredos amorosos, estilo malhação. Já deu pra mim. Série longa, série boa, nunca tem tanto episódio. Perfeitamente colocado. Perfeitamente colocado. Eu abro mão de pegar uma temporada, uma série que de repente um capítulo dure 1 hora e meia, quase de um filme, mas que tenha 10 temporadas, 10 capítulos na temporada, do que você pegar uma temporada que tenha 24 capítulos de 50 minutos. Eu prefiro que você faça um capítulo mais longo. Game of Thrones é um exemplo disso, que o capítulo às vezes era 1 hora e pouquinho. Eu prefiro que você faça isso do que você simplesmente fazer vários capítulos, que às vezes um capítulo pega 2 capítulos, 3 capítulos, né? Uma continuação ali do mesmo caso, vamos assim dizer, do que você chegar e fatiar, espremer pra poder você ter 24 capítulos, saca? Então, eu concordo, eu também já tô com esse filtro aí também, ô Ronin. Vamos agora então, meu querido Lazy, para desenhos animados. Desenhos animados fez parte da infância de todo mundo aí, então todo mundo pode citar em um top 3 desenhos animados. Tá, já tô. Vamos lá. Vamos pegar uma coisa mais recente, Ok. que eu acho que era muito bom, mas caiu um pouco de qualidade na última temporada, que é Rick and Morty. Ó, só um O... minuto. Eu tenho uma história com o Rick and Morty e com Breaking Bad. Eu vou aqui me defender. Eu tenho camisa do Breaking Bad e tenho do Rick and Morty. Eu nunca assisti Rick and Morty e eu nunca assisti Breaking Bad. Breaking Bad. Porque assim, eu até peço defesa minha, que eu não sei se a galera tem essa referência do rock and roll, tem a camisa do Ramones. Que Uhum, muita gente usa a camisa do Ramones sem nem saber o que é Ramones. Eu sou exatamente. esse cara com Rick and Uhum. Morty e com Breaking Bad. Mas, por exemplo, a sua camisa tem o Bender. Você tem a desculpa que você pode gostar do Bender. Não, não, mas eu nunca nem sei quem é Bender. O Bender é do Futurama. O Bender é o robô do Futurama que tá na sua camiseta. Então, Ah, entendi! Verdade. exato. O do Futurama. Caralho, eu vou te falar, pra tu ver a noção. Eu nem tinha notado que tinha ele do Então, Futurama. Não, assim, exatamente. o Futurama eu já assisti capítulos, Uhum. né? Porque passava próximo na Fox junto com os Simpsons, então, né, eu tenho esse ponto aí. Essa camisa é muito engraçada, cara, porque assim, eu tava no meu ambiente de trabalho, fui com o meu trabalho com uma camisa dessa, acho que foi com a do Breaking Bad. Aí cheguei lá, aí o cara, caralho, camisa foda, me amarra em Breaking Bad. Aí eu, legal, valeu, é legal. Uhum. Porque assim, eu assinava aquele negócio das caixas nerds, né, Uhum.
Padiola Nerds e a minha era da Nerd ao Cubo. Aí eu tenho também um quadro ali do Breaking Bad. E, tipo, eu guardaria porque eu acho da hora só, mas assim, nunca nem vi. Só que Breaking Bad a próxima série que tá na minha lista, apesar de ter acabado. Porque, assim como Full Metal Alchemist, era uma série, um anime que muita gente, todo Thor de papo falava e eu nunca tinha assistido. Eu assisti e, tipo, assinei embaixo, saca? Então, Breaking Bad já está na minha lista pra começar a assistir, porque foi quase que unânime a galera falar de Breaking Bad aqui. Então, Rick e Morty. Rick e Morty, eu quero pensar em algum clássico. Eu vou. Puta, será que não é tão bom assim? Mas eu acho que eu gosto ainda. A série animada do Homem-Aranha, dos anos 90, ela não é a melhor do Homem-Aranha, porque as que vieram depois, por exemplo, nos últimos anos, elas são mais bem feitas, o roteiro é um pouquinho mais bem conduzido, mas eu revi no Disney Plus a série clássica para ver o quão interessante ela conseguia ser. E eu acho que ainda tem muita coisa que é funcional. Uhum. E me lembra muito, tipo, o Peter Parker que eu gosto de verdade é muito próximo daquele da série animada. Acho que o Peter Parker da série animada que foi o que me fez gostar do Homem-Aranha, que é um personagem que eu gosto muito. Então, talvez se eu não tivesse revisto no Disney Plus recentemente, eu não falaria isso. Bom, Mas uma eu. observação apenas, já que você é o fã do Homem-Aranha. Tobey Maguire, Andrew Garfield ou Tom Holland? Caralho, difícil. Não é, não. Tá, o Andrew Garfield não conta, por mais que ele tenha sido muito bem Cara, foi o no melhor! último Como filme. assim não conta? O Andrew Garfield é o melhor, o mais fiel ao Homem-Aranha. É Não, 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 brincalhão, não, 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 é não. descolado. Não, 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 não. Isso é um erro. O Ah, Homem-Aranha, ele é divertido. O Peter Parker, não. Porque aí tem uma coisa que tá destoante no personagem. ok. Porque porque o Andrew Garfield era muito descolado. E ele tá nos piores filmes. Tipo, ele é o que mais gosta do personagem em si. E aí os filmes não ajudam muito bem. Mas ele é um bom Homem-Aranha, mas eu acho que o problema dele é o Peter Parker. E eu acho que eu me interesso mais pelo Peter Parker do que pelo Homem-Aranha. Entendi, E ok. aí tem essa coisa em mim. Eu gosto do Tobey mais do que do Tom Holland hoje em dia. Eu acho que o Tom Holland, em algum momento, eu achei que ele ia superar o que eu gostava do Tobey Maguire. Mas eu acho que o Tom Holland não é para mim. Eu não sou o público-alvo Aham, aham, entendo perfeitamente. do Pra Tom mim também não Holland. é. E aí, por exemplo, o segundo filme não, né? O segundo filme solo do Tom Holland como Homem-Aranha, ele não funciona comigo, porque eu sinto que aquele Peter Parker não me interessa. Uhum. Então, eu acho que o Tobey Maguire ainda é o que mais conversa comigo. Até porque o Tobey Maguire é o Peter Parker fudido. É o Peter Parker realmente fudido. E eu acho que essa é a coisa que a gente mais tem de conexão com o Peter Parker em si. Ele é o cara que tem que trabalhar, que tem que fazer os corres dele ao mesmo tempo, que ele tá interessado na garota, e ele não consegue lidar com as coisas da forma. E eu acho que ele é o que mais se sacrifica no final. E aí eu acho que o Tom Maguire é o que mais me agrada. Eu ainda sou time Andrew Garfield por alguns motivos de ser dos três o melhor ator, na minha opinião. É o melhor Ah, ator, concordo. Isso eu concordo. e eu acho que o Andrew Garfield ele se torna mais descolado, principalmente quando ele ganha os poderes. Aí ele fica mais descoladão. Antes disso, ele tava ainda Hum, meio. Ele só. Porque eu acho que é o seguinte: eu acho que no Homem-Aranha do Tobey Maguire, eu acho que ao ponto dele ter virado Homem-Aranha, teve mais filme do que o do Andrew Garfield, vamos dizer assim. Eu acho que. Eu posso estar falando a maior besteira, mas foi a percepção que eu tive quando eu vi os dois filmes. O Tom Maguire, vamos supor, ele mostra muito do Peter antes dele virar o Homem-Aranha. Eu acho que, vamos supor, em minutagens, vamos dizer, eu acho que foi muito melhor desenvolvido o Tobey Maguire até virar o Peter barra já Homem-Aranha do que o do Andrew Garfield. Eu acho que o do Andrew Garfield teve menos tempo ou foi menos bem desenvolvido. Porque a imagem que eu tenho do Andrew Garfield já é ele bem descolado, só que eu já lembro dele já sendo o Peter barra Homem-Aranha.
Eu não lembro muito dele antes dele ser apenas o Peter. Então eu não posso opinar, porque eu não vi, já faz um tempo que eu vi. Então eu não posso opinar dele nessa questão dele ser o Peter mais fudido, como você citou do Tobey, que faz sentido pra mim o Tobey ser o Peter mais fudido. Né? O Andrew Garfield, pra mim, eu acho que o Andrew Garfield também tem um ponto que ele traz o Tobey Maguire, ele já é um Peter já mais desenvolvido, já não tá na escola, vamos assim dizer, né? Ele mostra um pouquinho ali, mas já, meio que já tá mais adulto, né? E o Andrew Garfield ainda tá ali, tipo, saindo do colegial, mas ele também já não é o Tom Holland que tá na criançada, né? Então ele tá... são 3 Peter, né? Em linhas do tempo diferentes, vamos dizer assim, né? Então acho que isso também... Mas eu ainda consigo gostar mais, até visualmente falando, do Peter, do Andrew Garfield, do que do Isso, Dobby. isso eu acho que é bem ok até. Tipo, o visual da fase do espetacular é realmente interessante. Uma coisa que me incomoda também no Peter do Andrew é que ele não é inteligente. Ok. Em vários momentos ele não parece um personagem inteligente. A Gwen no filme é muito mais inteligente do que ele em vários momentos. E aí eu acho que destoa também isso do personagem. Parece que eles colocam outra. Mas eu acho que é o problema do filme. Tipo, Eu acho que todos os eu filmes acho do que o Homem-Aranha problema é tem esse esse. pouquinho, né? Você, tipo assim, você consegue achar coisas que você não gosta dos filmes, como você também acha coisas que, tipo, pô, não, isso é muito legal. Por exemplo, na minha opinião, você citou uma parada que eu acho interessante. Do Tom Holland, cara, eu não consegui gostar dos vilões, eu não consegui Ah, isso eu gosto. me conectar como o vilão. Tipo assim, apesar do ator ser maravilhoso, o Jake, o cowboy Gyllenhaal. do Jake Gyllenhaal. Brokeback Mountain, que eu sempre esqueço o sobrenome, eu acho que assim, os vilões, por exemplo, do Tobey Maguire, fora o Willem Dafoe e o Alfred Molina, que eu sou apaixonado, Uhum. que são baitas vilões, tipo, cara, o Duende Verde depois do James É Franco, ruim, é muito ruim. ruim. O Homem-Areia, horroroso, tipo, não me prende também. Ruim. Aí, no caso, a gente já foi pegando no tom do Andrew Garfield, desculpa, James Fox não rolou pra mim. O Abutre Péssimo. não rolou pra mim também, Esse eu do... gosto. Não, Esse eu gosto muito. não rolou pra mim, não. Eu ficava vendo o Batman o tempo todo ali, ficava complicado pra Esse mim. eu gosto muito. Então, vamos lá, a gente voltando. Rick e Morty, O Homem-Aranha Homem-Aranha... clássico. Ah, eu queria ter assistido o BoJack para falar BoJack, mas eu não assisti BoJack o Também suficiente para falar não. BoJack. Também nunca assisti BoJack. Então, eu vou falar, sei lá, eu gosto muito de Animaniacs, porque eu acho muito Porra! bobo. Só que é um bobo muito É um bom, bobo sabe? muito bom, velho. É um bobo muito bom. Muito bem Então, eu acho, citada. então eu acho que Animaniacs é uma ótima escolha. Ótima. Vou falar os meus aqui, ó. Ah, Coragem com o Covarde. Eu amo esse Maneiro. desenho. Johnny Bravo. Também Ok. gostava pra caralho. E em primeiro lugar, Inspetor Bugiganga. Eu adoro esse desenho, cara. Eu Eu não via sei porquê, bastante. mas era aquela coisa. Uma menção honrosa. A partir do momento que você já citou aí Animanix, eu não tenho como deixar de citar Freakazoid. É maravilhoso o Freakazoid Acredita que eu anime. não tenho tanta lembrança de Cara, Freakazoid eu no tenho começo? muita, porque foi uma época que eu tava vendo Cavaleiro do Zodíaco junto, né? E tinha Uhum. aquela questão que eu tava começando a ficar muito apaixonado pela dublagem. Então eu Uhum. tinha Cavaleiro do Zodíaco, tinha o Hakusho, né? Que eram dublagens icônicas, Muito boas. né? Dragon Ball também. E aí, com o Freakazoid, eu lembro que foi quando eu conheci o Guilherme Briggs. E, Uhum. cara, ele fez um trabalho no Freakazoid maravilhoso, na qual ele Sim. oscilava muito a voz. E o Dexter, que era a versão humana do Freakazoid, era totalmente diferentona. E quem fazia era o Manolo Rey. Então, enfim, eu amo dublagem. E ali foi um momento que eu comecei a me apaixonar ainda mais pela dublagem. E, porra, Freakazoid eu tenho que citar, até porque era, tipo, um super-herói meio na pegada do Máscara, totalmente anti-herói, né? Totalmente incorreto. E, e tem que citar, porque é muito foda, assim, Freakazoid. Eu Você gosto falou muito. de dublagem e do Guilherme Briggs. A minha dublagem favorita dele é de uma animação, que é o ele de Meninas Superpoderosas. Eu acho Pra mim, perfeito. ele é do Freakazoid. E eu faria também Castores Pirados, cara. Que eu adoro ele fazendo o Castorzinho pirado. Porém,
Não tem como deixar de citar. Ele manda muito bem. Porra, eu fiquei surpreso quando eu fui ver que ele era o Kled do LoL. Falei, Sim, é caralho! maravilhoso, é Ele é o incrível. Incrível. Kled, velho. Vai É tomar no incrível cu, isso. velho. Como? É incrível. Tipo, Pô, eu queria eu deveria ter falado também, tipo, da série animada do Batman, que agora eu tô pensando assim, tipo, ela é muito foda. aham, E ela é muito, boa. muito, muito, muito foda. Então, É, Batman é o meu personagem de quadrinhos de talvez favorito. ela merecesse até mais. Aham, aham. Show, show. O Batman também é meu personagem favorito. Eu gosto pra caralho do Batman. É. Não tem como não citar ele. Eu tô. Verdade. Ainda mais que o Márcio Seixas faz a voz imponente do Batman. Então, trouxe isso de volta, assim, é muito foda. Ele, tipo, ele é a voz do Batman, não tem como não ser a voz do Batman. Quando eu ouço ele falando. Obviamente que, tipo, ele não combina com o Christopher Nolan fazendo a dublagem, ele não combina com o, o Batman do Ben Affleck, ele não combinaria com a voz do Robert Pattinson. Mas ela é aquela voz que, tipo, do Bruce Wayne que tu fala, caralho, é isso. Sim, Boa. concordo. Vamos pra gente finalizar aqui. Filmes. Top Ah, eu acho. 3 filmes. Cara, essa é a que eu vou mais sofrer pra responder. Tipo, filme é o que eu mais gosto de todos esses tópicos que você falou. Por exemplo, Uhum. se você entrasse em quadrinhos, eu ia sofrer do mesmo jeito que filme. Porque Eu já li muito quadrinho, mas eu não tenho qua- favoritos assim. quadrinhos eu teria, tipo, fases específicas pra citar. A maioria delas é sempre Demolidor, porque eu acho que é o personagem que melhor tem períodos nas HQs. Pra mim seria Hum, Batman, com certeza, foi o que eu mais li. Batman e Mas Novos Titãs, foi o que eu mais li de quadrinhos. filme. Puta que pariu, que pergunta difícil. Ó, eu vou falando dos meus, você vai começando aí. Vai, beleza. Ó, eu não gosto de citar. É a mesma coisa dos animes. Eu não gosto de citar as superproduções de cultura nerd. Porque eu acho que eles, Tá. eles, eles caminham pra mim em um mundo paralelo. Senhor dos Anéis, série da Marvel, né? Tipo, mundo universo da Marvel, DC, enfim, tudo isso. Mas por que caminha no mundo paralelo? Porque, Agora, assim, em questão de filme, eu sou um cara que eu gosto muito de analisar filmes que não fazem parte de franquias. mas assim você não tá, tipo, tirando o Star Wars clássico também Não, eu da, amo Star da- Wars. da- Eu amo Então, Star Wars. só que, tipo, quando ele foi lançado, meio que ele não fazia parte desse conglomerado, digamos Então, assim. quando eu vi o Star Wars 4, 5, 6, eu já conhecia muita coisa do 1, 2 e o 3, de livros, Concordo. etc. Então, Eu pra só fui assistir o mim, 4, 5, 6 muito mais velho. exatamente. Eu fui ver o 2, o Ataque dos Clones, no cinema, assim. Eu tenho também tatuagem da Ordem Jedi no braço. Star Wars eu gosto pra caralho. Tem aqui quadrinho de Star Wars, enfim, Star Wars eu gosto muito. Mas é que eu falo, porque quando eu falo de filme, e aí você vai entender quando eu falo os filmes, é meio que assim, eu pego ele como analisando como, obviamente, em devidas proporções, tá? Como um crítico de cinema, tá? Eu já, então, eu já trabalhei com isso. Em suas devidas proporções, é claro, tá? E aí eu vou citar, por exemplo, ó, eu gosto muito da temática de viagem no tempo. Apesar de não ser Ok. muito fã de Doctor Who, tá, galera? Eu gosto de deixar avisado isso, porque entra aquela questão. A série é extremamente longa e não dá pra Hum, mim, não me capta. Só de pensar o que eu teria que ver. Não falo se ela é ruim ou boa, simplesmente não serve pra mim. Então, ok. em terceiro lugar, Vanilla Sky. É um filme que eu amo esse filme, não tem um motivo, razão, circunstância. Mas quando eu vi, mexeu muito comigo essa questão de um mundo meio paralelo, na qual você meio que se congela e depois você pode ressuscitar, que pode ser que você consiga se curar, ficando meio que dormindo. Aí tem a historinha de amor, eu também gosto um pouco de comédias românticas, dessa historinha de amor. Enfim, e a Penélope Cruz tá lá, então também isso tem um ponto importante. Eu ia até te perguntar se você prefere o filme original, o filme espanhol. O espanhol eu ainda não vi, Porque tá? todo mundo fala que o espanhol é muito superior ao Vanilla Sky. Eu É. também só vi o Vanilla Sky.
Eu gosto do Vanilla Sky, eu acho que com o tempo eu parei de gostar tanto que eu gostava, mas é um bom filme. E o mais engraçado do Vanilla Sky, que lá, quando eu vi, eu acho que eu tinha uns 16 anos, posso estar errado, mas enfim. Quando eu vi o Vanilla Sky, eu lembro que um período anterior eu tava escrevendo uma peça de teatro. E na época que eu escrevi a peça de teatro, tinha algumas coisas que teve no filme sem antes eu ver o filme, saca? E quando eu vi o filme, eu fiquei assim, caralho, isso estava na minha cabeça de utilizar assim, tipo, tem essa questão de você amar a pessoa em épocas diferentes, uma parada de viagem no tempo na época que eu escrevi essa história. E aí eu falei, caralho, que foda. E, tipo, ver aquilo me impactou muito. Então, eu boto Vanilla Sky em terceiro. Em segundo, Efeito Borboleta. Adoro esse filme e foi uma fase que eu também teve o Ashton Kutcher que eu gostava muito. Depois que eu vi Cara, Cadê Meu Carro, eu comecei a gostar muito dos filmes dele. E aí eu vi ele fazendo um papel românticozinho, de viagem também no tempo, tentando consertar tudo e sempre estava errado. Eu achei também muito da hora. E aí, fora essa sequência de filmes, entra um filme totalmente nada a ver de Viagem no Tempo que eu amo, que é Gênio Indomável. Eu amo esse filme. Quando eu vi, eu ficava assim, caralho, como assim? Impossível. Tipo, então aí por isso que eu falo que eu não coloco esses filmes de sagas e etc, porque eu gosto de ver o filme meio que separado, como uma obra separada e tal. Eu gosto muito mais de análises assim, desse sentido de filme, eu curto muito mais. Eu fico surpreso que você escolheu muitas coisas de viagem no tempo e nas suas séries favoritas não teve Dark. Exato. Eu vou te dizer, no fundo do meu coração, eu assisti Dark pilhadaço na primeira temporada. Na segunda, eu comecei a perder um pouco de interesse. E na terceira, não é que ela seja ruim ou seja boa, ela não serviu pra mim. Sabe? Quando eu cheguei na terceira temporada, eu já tava meio. Tipo, velho, acaba logo. Eu já tava achando meio maçante. Sabe? Eu achei que ficou. Eles estavam. Na terceira temporada, eles começaram a juntar muita coisa. Eu achei que a série fechou bem. Tem um final ok e tal. Mas a primeira temporada eu amei. Eu amei. Eu falei, caralho, que série foda. Pô, foi só a primeira temporada, com certeza eu colocaria ela no top 3. Mas depois eu fui perdendo um pouco de interesse dela. Não sei porquê. É aquela coisa, às vezes você perde o interesse da série, não tem jeito, Uhum. né? Não, não, eu compreendo. Na verdade, eu parei com Dark na primeira temporada e vai entrar na aplicação aqui já do meu top 3, Opa, que já vou aproveitar. Eu gosto de filmes sobre viagem no tempo, ou de histórias sobre viagem no tempo, mas eu tenho muito problema quando essas histórias viram só que os personagens viram apenas peões. Eu odeio uhum. isso. Eu odeio num nível muito grande. Quando você percebe que o personagem ele não tá ali porque ele é um personagem, ele tá ali só para cumprir uma função. O Ele só serve famoso para pra isso. seguir o RPG, para o RPG andar. Exato. E aí eu odeio histórias de viagem no tempo que eu percebo isso logo que eu tô vendo. E aí, eu vou roubar aqui, eu vou falar 5 filmes, porque eu não consigo decidir Manda, 3. manda, 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 pode ser. Então, vai ser assim. O primeiro que eu vou falar é sobre isso, que é o Questão de Tempo. É o meu filme favorito de viagem no tempo. Opa, era a minha menção honrosa. Filme maravilhoso. Questão de Tempo é maravilhoso. Para mim, é o melhor filme de viagem no tempo de todos, porque existe a questão humana enquanto a ficção está acontecendo. E aí Boa. você sente os personagens sofrendo com aquilo, você sente o personagem entendendo o quão importante é aquilo que existe no poder dele, nele poder fazer aquilo. A questão de tempo é lindo. Ele não se prende numa história romântica que Romântica. precisa até o terceiro ato acontecer a conexão entre os personagens principais. Então, questão de tempo, ele é fantástico em relação a isso. Tipo, eles começam a se dar bem cedo, mas é uma vida inteira que tem aquele problema, né? Aquela forma que ele vai lidar com a vida, como que ele vai tentar se livrar de problemas. Então, sei E lá, uma parada questão que eu de gosto tempo do é filme também, incrível. que eu achei que teve uma quebra de expectativa, aquele primeiro ato que ele tá viajando com a família, né? Tem a amiguinha que ele era meio que apaixonado. Ele tenta fazer tudo ali e tal, beleza, rola. Só que assim, do nada, meio que, tipo, ela cai num esquecimento sobre a questão do amor. E ele meio que se apaixona por uma outra personagem. E tu fala assim.
Caralho, mas é aquela, tipo, é uma quebra de expectativa. Tu imagina que de repente ele vai ficar no lenga-lenga ali, né? De tentar ali, mas aí, tipo, encontra uma outra cara à metade, vamos dizer assim. Isso eu achei também muito Sim. da hora. E uma Não. observação sobre questão de tempo que eu achei que é muito boa. Em 2019, acho que em 2019 ou 2018, eu passei por alguns problemas em questão de descobrir que eu tenho transtorno de ansiedade generalizada, Uhum. TAG. E aí eu fui fazer terapia, né, e tudo mais, tratamento também medicamentoso com psiquiatria e tudo mais. E nesse meu tratamento, nesse meu descobrimento de terapia, a minha psicóloga, a gente tratava muito sobre a questão de tempo. Falava-se muito Uhum. sobre tempo. E aí ela falou, assiste esse filme. E eu lembro quando eu vi o filme, eu chorava, assim, de tipo, foi uma mente libertadora pra mim, por tudo que eu passava na época, baseado também, né, no que o filme te mostra e tudo mais. E depois desse filme, a primeira vez que eu escrevi uma letra de música, apesar de ser músico, ah, e que eu fiz uma letra de música, o nome da música se chama Tempo também. ah, e aí, tipo, meio que tudo começou a dar um norte, vamos assim dizer. Uhum. Então, o filme tem essa representatividade pra mim. Então, questão de tempo, Sim. em outro Store de Papo, ele sempre entra como uma menção honrosa. Não porque eu não goste menos ou mais, mas ela tem que entrar como uma menção honrosa, porque é um baita filme e tudo que ele representou também pra mim. Não, ele é incrível. Tipo, eu não vejo tantas comédias românticas, mas eu acho que ela consegue ficar muito bem entre comédia romântica e drama e passar uma história bonita, bem atuada, toda bem pensada. Acho que o filme é incrível, incrível mesmo. Você falou sobre questão de chorar com o filme, então já vou para ir para esse ponto também. Eu tenho uma mãe que tem problema auditivo, então foi algo que ela desenvolveu com o decorrer da vida, e dois filmes sobre problemas auditivos me marcaram muito nos últimos anos. O Som do Silêncio, que dá para assistir, os dois dá para assistir no Prime Video, então já fica fácil para quem quer assistir. Som do Silêncio, que ele é incrível, incrível, que é sobre o baterista que começa a ficar surdo e aí você acompanha ele tentando lidar com essa nova vida que ele está descobrindo. E o Nice. outro é o Coda, no Ritmo do Coração, que é sobre a menina que tem irmão, mãe e pai surdos, e você vai acompanhando como que é o dia a dia dela, enquanto ela está tentando ajudar a família e seguir o rumo da vida dela ao mesmo tempo. Os dois filmes são muito bons, Muito então bons. eles não falam comigo apenas por causa de uma questão pessoal minha, mas eles são muito completos naquilo que eles querem fazer. Eles têm atores deficientes mesmo, eles estão realmente ali fazendo o que eles fazem no dia a dia, eles não estão encenando um problema que eles não têm, eles estão dando o máximo deles com a condição que eles têm, e é tudo tipo, ele não é forçado para te fazer chorar, ele é natural, a história é natural, você sente aquilo, Uhum. putz, é incrível, incrível. Então, Som do Silêncio, né, em inglês, o Sound of Metal, e Coda, que tem esse subtítulo em português, No Ritmo do Coração, os dois do Prime Video, são incríveis, e sei lá, eles mexeram muito comigo nos últimos anos. E aí eu vou roubar um pouquinho, que eu vou falar dois filmes estranhos, que eu adoro filmes estranhos. O primeiro é O Farol, que eu revi esses dias com os meninos que jogam Runeterra, O por Farol, causa aquele do William Dafoe, do William Dafoe, ou Robert do Robert Pattinson, Pattinson, branco e preto, tela cortada, quadrada e tudo quadradona. mais. Eu adoro filme maluco, e esse filme é maluco, ele é só para vocês pensando em toda a maluquice que tá rolando ali. E foi o último filme que eu assisti no cinema antes da pandemia, então ele tá guardado em. Adorei. Primeira vez que eu assisti, eu adorei o filme quando eu assisti a incrível. E eu adoro William Dafoe. E eu comecei a gostar muito mais do Robert Pattinson. E o outro filme é outro filme estranho, que é o Lagosta, que é um filme que tem o Colin Farrell como protagonista. E ele é um mundo, uma sociedade estranha que as pessoas não podem ficar sozinhas. As pessoas sempre têm que estar num relacionamento. E aí Nossa. tem essa regra maluca nessa sociedade que se a pessoa não está no relacionamento, ou ela é caçada, ou ela é transformada num animal. Então, esse filme Caralho. é uma maluquice absurda. Absurda. Caralho, eu E nunca é, tinha ouvido falar.
Ah, que da hora. O Lagosta, o diretor é grego, e o diretor é muito bom, ele fez outros filmes muito bons a partir disso, e foi esse filme que fez eu começar a gostar mais do Colin Farrell. E tem a Rachel, não é a Rachel Adams, nossa, vou até pesquisar aqui, porque eu não quero esquecer o nome da atriz, que a atriz é muito boa também, é a Rachel Weisz. Tem a Rachel Weisz, tem a Olivia Colman no filme, o filme é fantástico, eu acho que tem na Netflix pra assistir, e, nossa, o filme é essas maluquices Caralho, tem uma galera boa mesmo. satisfeitas. Colin Farrell, Rachel Weisz, Olivia Colman, John C. Josie Reilly, tem a Riley. Lia Seydoux, tem uma galera muito boa. O filme é muito bom, um filme bem estranho, mas bem estranho mesmo. Mas eu acho Da hora, da hora. Bom, bom filme. Lazy, meu querido, de verdade, muito, muito, muito obrigado. Ah, cara, o papo foi demais. Eu sempre falo com a galera, que quando o papo rende, eu gosto de dar aquele corte para poder voltar e ter uma segunda parte, uma terceira parte, enfim, e o papo perfeito. continuar, porque Ótimo. foi muito da hora e espero que você também tenha curtido. Nesse momento agora, cara, que é o famoso recadinho final, passe seu recadinho final. Deixa uma receita de bolo, um miojo diferenciado, enfim. Deixa sua mensagem final aí, meu querido. Eu vou agradecer primeiro. Foi bem maneiro a minha participação aqui. Tipo, eu não senti as 2 horas passarem. E eu acho que isso é um sinal muito bom. Então, agradecer primeiro pelo convite, como que foi a dinâmica que a gente fez. Foi legal que a gente passou por várias coisas diferentes, né? A gente falou primeiro da questão positiva do lore, discutiu questões mais burocráticas do jogo em si, passou por preferências que a gente tem em relação ao jogo. A gente foi para uma parada mais de cultura pop, que é algo que eu gosto muito. Na verdade, eu gosto muito mais de conversar, até de conversar coisas de cultura pop do que sobre jogos em si. Aham. Então, foi muito maneiro isso. Eu sou péssimo com cozinha, então acho que é melhor as pessoas não seguirem minhas receitas. Boa, boa. Então, eu vou salvar a vida das minhas dicas em relação a isso. Mas qualquer coisa, as pessoas podem me seguir no Twitter, né? Twitter é o que eu mais uso. Sou adepto, por mais que eu tenha Instagram, essas coisas, eu não uso efetivamente. Então, se alguém quiser me acompanhar mais, eu uso o Twitter, é o que eu falo mais sobre o Runeterra. Se a pessoa tiver alguma dúvida, ela pode mandar mensagem e é muito mais fácil de eu responder. E é basicamente isso. Agradecer pelo. Foi muito divertido. E se tiver um segundo papo, pode chamar. Ótimo. Bom, galera, agora os meus recadinhos finais são de sempre. Detalhe, na descrição do vídeo eu vou colocar o Twitter do Lazy. Se você também tiver interesse em aprender mais sobre o joguinho, pode chamar o cara na direct. Vai lá, Dando vai. aula. Ó, viu? Professor Brabo de Runeterra. Recadinhos iniciais aqui. Primeiramente agora, a partir dessa semana agora, eu coloquei aqui em cima, ó. Em cima da minha cabeça aqui. Cadê? Aqui, ó. Aqui. Temos agora o Live Pix, que é uma forma de você contribuir se você não tem o Prime, se você não tem. Não quer dar o sub, enfim. É um Live Pix, você faz aí, escaneia pelo seu celular, vai cair diretamente para minha conta. Qualquer valor ajuda muito a gente a continuar criando conteúdo, porque como passamos aqui no nosso papo, eu e o Lazy Guga, a Twitch já não é o melhor lugar para se ganhar dinheiro. Já não era para criador pequeno, mas agora permanece. E agora para a galera do YouTube, vocês podem me seguir também nas redes sociais, vocês me acham sempre como Tordek, com 2Ds. Twitter, Instagram, YouTube, né? Pra galera do YouTube. Não se esqueçam, né? Aquela famosa paradinha. Curta, compartilhe. Se inscreva no canal, é importante. Está chegando ali a quase 200 seguidores no YouTube. Começamos depois, né? O Thor de Papo já tem mais um tempo, então a gente está caminhando. Então se inscreva lá no canal, ajuda muito. Se inscreva também por aqui, ajude como vocês puderem, compartilhando e tudo mais. Do mais, aguardo vocês num próximo vídeo, num próximo papo. Obrigado quem ficou aí, quem apareceu. É nóis, tamo junto e até a próxima.